foram dadas durante um evento promovido pelo mercado financeiro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai à Colômbia nesta semana para tratar da crise política na Venezuela. Ele vai se encontrar com o chanceler colombiano na quinta-feira. O governo brasileiro afirma que só vai se manifestar sobre o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas após a divulgação das atas. O México e a Colômbia têm o mesmo posicionamento. A produção de motos no Brasil cresceu mais de 14% entre janeiro e julho deste ano. A base de comparação é o mesmo período de 2023. Ao todo foram produzidas mais de 1 milhão de unidades. O resultado é o melhor para o período desde 2012. Os dados foram divulgados hoje pela Abraciclo. E o vice-presidente do Irã, Mohammad Javad Zarif, renunciou ao cargo. Segundo ele, a decisão foi tomada para evitar qualquer suspeita que pudesse atrapalhar o regime do país em um momento de tensão geopolítica. Zarif enfrentava pressão para deixar o posto porque os filhos dele têm cidadania americana. Ele havia sido nomeado para o cargo no início deste mês. No horário de Brasília, 7h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Vila Nova, Olá, muito boa noite para você que está ligado, para você que está acompanhando o futebol da CBN Campinas. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva, são 19h33, noite de segundona. Segundona também tem futebol, e tem futebol aqui na CBN Campinas. As duas equipes no gramado fazendo trabalho de aquecimento, a bola rola daqui a pouquinho para Guarani e Vila Nova, às 8 horas da noite, jogo que abre o segundo turno desta Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani, hein, tá precisando de mais de uma vitória. E o Vila Nova tá precisando acordar um pouquinho mais para estar ali sempre juntinho do G4, como tem sido durante todo o primeiro turno, e começa o segundo turno. É jogo difícil para o Bugre, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, nesta noite de segundona, dia 12 de agosto de 2024. Primeiro destaque do Guarani, noite gelada, Adriano Almeida, boa noite para você. Guarani. Daqui a pouquinho a Adri vem com todas as informações de Guarani e Vila Nova. Para você que está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, você pode participar com a gente, mandando aquele recado bem bacana através do nosso WhatsApp, você torcedor do Guarani, para dar aquela força pro time em campo, através do 991869070, o nosso WhatsApp, e também através do YouTube. Você também lá no chat do YouTube pode mandar o recado, pode mandar aquele abraço, pode mandar aquele empurrão para os jogadores do Guarani, aquela força para o Bugrão sair vencedor dessa noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Oi, Adriano Almeida, boa noite pra você. E esse Guarani, todo mundo com blusa aí no gramado, não tem ninguém sem blusa, hein? Você também tá toda empacotada aí também, Adri, boa noite. Nossa, ótima noite pra você, pros ouvintes CBN. Meu dedo tava duro aqui pra conseguir ligar o microfone, viu, Cabela? Pra mim, o frio já chegou, temperatura de geladeira aqui no gramado do Brinco. Jogadores, como você bem disse, em processo de aquecimento. O Guarani precisa de uma campanha praticamente perfeita nesse retorno para escapar da tão temida Série C do Campeonato Brasileiro. O time lanterna
só 11 pontos em 19 rodadas e tá a mais 11 pontos de sair da zona de rebaixamento, mas não dá para marcar 11 pontos hoje. Tem que ser passo a passo, tentando retomar também um bom futebol. Apesar da derrota na última rodada para o Ceará, o técnico Alan Al ficou otimista com o futebol apresentado. No último jogo em casa, o Bugre venceu o Brusque, então é uma motivação a mais para tentar mais uma vez um resultado positivo aqui no Brinco de Ouro. A única novidade no time titular, o Anderson Leite, volante, no lugar do suspenso Gabriel Bispo. E no banco de reservas, mais uma novidade, o goleiro Pegorari, relacionado pela primeira vez no ano. Ele passou por cirurgia depois de fratura na fíbula e agora está retornando aos poucos para ajudar o Guarani, mas por enquanto no banco de reservas. Cabela. Guarani. O Guarani que precisa se reencontrar com o futebol aqui no Brinco de Ouro. Venceu a última partida, como a Adriana disse, contra o Brusque aqui no Brinco de Ouro. Precisa voltar a vencer aqui no Brinco. Perdeu lá pro Ceará, mas precisa vencer aqui. Tem que pensar em fazer a lição de casa e vencer aqui no Brinco de Ouro. Não tem outra solução. Só que o Vila Nova é conhecido como pedra no sapato do Guarani, hein, Adriana? Vila Nova. E tem um tabu aí, o Guarani já há 11 anos, sem saber o que é um resultado positivo diante da equipe de Goiás. Mas, por outro lado, o Vila vive aquele momento de instabilidade que todo time passa na Série B. Já são 4 jogos sem um resultado positivo. E aí o time foi se afastando no G4. Hoje está na 6ª colocação, mas se vencer, retoma uma posição entre aqueles times que hoje estariam na Série A do Campeonato Brasileiro. Time titular mantido para esse jogo de hoje contra o Guarani fora de casa. O Vila que venceu o Bugre no primeiro turno, no jogo de estreia do Brasileirão, lá em Goiânia, pelo placar de 2-0, Cabelá. Pois é. Esse Vila Nova é um time experiente, é um time tinhoso, é um time que joga, e costuma muito deixar o adversário nervoso, principalmente quando joga fora de casa, e tem todos esses argumentos a equipe de Goiânia para vir aqui e atrapalhar o Guarani, quem sabe buscando mais uma vitória. Mas se quer sair dessa situação que tá, meu caro Gabi Castro, não tem que pensar em nada disso, tem que partir pra cima e vencer o jogo. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Carlos Cabela, boa noite, Adriana Almeida, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. O Guarani chegou numa situação que não tem equipe, não tem local, jogo fora, jogo em casa, tem que ganhar, tem que pontuar. E a equipe do Vila é muito experiente mesmo, só pro ouvinte ter uma noção. Henrique Almeida, atacante, 33. Júnior Todinho, atacante, 30. Igor Henrique, aquele mesmo, ex-Guarani, 32. Ralf, também meio-campista, 40 anos. Quinteiro, zagueiro, 29. O mais novo dessa equipe do Vila tem 24 anos, que é o Cristiano, um carequinha, jogador de meio-campo, ali junto com o Ralf. Tem um poder grande de marcação, mas sabe lançar também. Então o Guarani vai ter que ter muita atenção, porque é uma equipe experiente, que geralmente impressão se dá bem, não fica tão acuado assim. Agora, o Guarani precisa encarar este segundo turno como um novo campeonato, né? Precisa fazer pontuação de G4, precisa jogar mais, saber equilibrar a preocupação com a defesa em não tomar gols, mas tem que ter a coragem de ir pra cima, tem que ter a competência de marcar gol, saber vencer as partidas. 2 vitórias em 19 até aqui. Então, lógico que é algo preocupante, é algo dificílimo sair dessa situação, mas ainda dá e precisa se apegar a isso. Neste momento, a matemática, por um lado, é a favor do Guarani, não está 100% lá. Então, enquanto não está 100%, o Guarani precisa acreditar. Começa um novo turno, é uma vitória hoje que simbolicamente pode dar uma moral, pode ajudar o psicológico, seria a 2ª vitória consecutiva em casa, porque venceu o Brusque, teve o tropeço contra o Ceará, mas em casa ele pode começar a enfileirar a vitória e aí sim uma possível arrancada para sair desta situação. Para o torcedor, pode se apegar à tabela. Para o jogador é vencer quase todos os jogos, mas para o torcedor está sendo uma rodada favorável. O Botafogo de Ribeirão perdeu, a Chapecoense perdeu, o Brusque perdeu. Quem sabe uma vitória hoje não anima ainda mais esse torcedor tão sofrido que está precisando de uma boa notícia e ela pode vir logo no início do segundo turno, Cabela. Pois é. E quando a gente fala num time experiente, você citou a idade dos jogadores e tudo mais, torcedor, não se engane, é um time mais velho, mas é um time que tem um vigor físico gigante.
Nós acompanhamos o jogo contra a Ponte Preta, eu Sim. trabalhei nesse jogo, e os caras correm os 90 minutos como se estivesse começando o jogo. Não é porque o Ralf tem 40 anos que ele não tem o preparo físico ideal para estar nesse meio campo aí. Ninguém deixa a desejar dessa equipe do Vila Nova. Exatamente. Então o torcedor do Guarani não pense por esse lado. Não pense, o Guarani tem uma garotada bem mais nova do que na média de idade, mas não é por aí não. Não é por aí não. Tem que colocar a bola no chão, colocar a cabeça para pensar, partir para cima e sair vitorioso nesta noite, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E do outro lado, Gabi, eu fico pensando aqui, até comentei com o pessoal do estacionamento lá do CT, eu tava falando o seguinte, poxa vida, aquelas 2 derrotas em casa, jogando o jogo inteiro com um jogador a mais, contra a Chape e contra o Goiás, seriam 6 pontos a mais, que era jogo para ter vencido. Esquece o resto. Esses 2 jogos, Guarani com 11, com mais 6, estaria com 17 pontos hoje. 17 pontos hoje, estaria à frente do Ituano e a 2 pontos da Chapecoense, que é a primeira ali, né? E a 5 pontos do Botafogo. Assim não, assim tem 11 pontos atrás. É um campeonato muito equilibrado. O Guarani ele ficou 13 jogos sem vencer e mesmo assim a gente tá falando de uma possível reação. Então se o Guarani emendar aqui 2, 3 vitórias, ele entra de novo no campeonato. Hoje ele tá praticamente fora, 11 pontos em um turno, é muito difícil sair. Mas o Guarani precisa se apegar a isso. 2, 3 vitórias nesse campeonato equilibrado, ele entra de novo na briga para sair da zona de rebaixamento. Muito bem, são 19 horas e 42 minutinhos, meu caro Fábio Scheibe, no Central da Bola, trazendo as informações para nós. Vamos falar primeiramente, meu caro Fábio Scheibe, dos jogos que já aconteceram nesta Série B, nesta 20ª rodada, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Meu caro Fábio Scheibe, boa noite para você. Central da Bola. Muito boa noite, Carlos Cabela, boa noite, ouvintes CBN, em especial ao torcedor bugrino. Muito frio por aí, Cabela, tá com a sua cirola, toquinha, tá tudo protegido cirola aí? Sempre, né, com frio, sem frio, sempre de cirola, né, 14 graus e meio nesse momento aqui. Eu tô com uma touca, que eu trouxe a touca, mas por enquanto não tá precisando, viu, Fábio Scheibe? Se protege aí que depois lá em casa tem aquela sopinha que a patroa fez pra você, vai ser tudo de bom, voltar pra dormir. Já está pronta, quentíssima, lógico que a hora que eu chegar em casa vai ter que requentar ela, né? Mas tá pronta lá. Tá certo, Carlos Cabela, boa transmissão aí. Vamos falar da 20ª rodada, a rodada de abertura do retorno da Série B, que teve já na sexta-feira o Avaí vencendo o Operário por 1-0. O líder Santos vencendo o Paysandu lá no Mangueirão, em Belém, por 3-0. O Mirassol batendo o Brusque por 2-0. O Mirassol, o terceiro colocado neste momento, faz ótima campanha. E o América Mineiro batendo o Botafogo de Ribeirão por 3-1. No sábado, no jogo dos desesperados, o Ituano venceu a Chapecoense por 2-1. E o Sport fez 3-2 no Amazonas. Ontem, o Curitiba empatou com a Ponte Preta 1-1. E o Novo Horizontino, fora de casa, lá no Rei Pelé, fez 1-0 no CRB. Neste momento, o Novo Horizontino é o vice-líder a 1 pontinho do líder Santos. Hoje, além de Guarani e Vila Nova, o arquirrival do Vila Nova também estará em campo. O Goiás recebe o Ceará às 9 da noite, lá na Serrinha, em Goiânia. Tá aí, portanto, essa é a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, meu caro Fábio Scheibe, vamos dar uma passadinha na classificação aqui. Como é que tá lá a parte de cima da tabela? Quem que tá brigando lá em cima, pertinho do G4, no G4 e pertinho do G4 nesse momento, hein, Fábio Scheibe? Os 4 primeiros colocados neste momento da Série B são os seguintes, Cabelo. O líder Santos tem 37 pontos, o vice-líder Novo Horizontino tem 36 e o terceiro colocado, o Mirassol, fechando o trio de paulistas na frente, o Mirassol tem 35 pontos. Na quarta colocação, o América tem 33. O Sport, com 2 jogos a menos que os demais concorrentes, tem 32 pontos na quinta colocação. E o Vila Nova, adversário do Guarani agora, é o sexto colocado, 30 pontos ganhos. Se o Vila Nova vencer, encosta ali no G4 até ultrapassa o América Mineiro e assume um lugar no G4 da competição. Muito bem, tá aí, portanto, para você que está nos acompanhando, para saber como é que tá todo esse panorama da parte de cima da tabela. E na parte de baixo, a gente sabe que o Guarani é o lanterna, tá brigando desesperadamente ali, e a gente torce por uma vitória hoje para sair dessa, ou para melhorar um pouquinho mais essa situação incômoda. Mas quem tá brigando lá embaixo, hein, meu caro Fábio Scheibe?
Neste momento, o Guarani realmente é o lanterna na competição a 11 pontos do Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão é o 16º colocado, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Botafogo tem 22, uma posição acima da zona de rebaixamento. Na zona da degola, Chapecoense é a 17ª, 19. O Brusque é o 18º também com 19. O Ituano é o 19º, vice-lanterna com 16 pontos. E o Guarani está na última colocação, tem apenas 11 pontos neste momento da competição. 19 horas e 45 Cabela. minutinhos dessa noite de segundona. Fala, Adriano Almeida. Vocês falavam aí do time experiente, né, do Vila Nova e que pode faltar perna, mas que não vai faltar perna. Mas pode ser que o técnico Alan Al esteja apostando nisso, num futebol mais rápido do Guarani. Isso por quê? 7 horas da noite eu já estava aqui no gramado e o sistema de irrigação foi ligado ali cerca de 5 minutos, até quase tomei um banho gelado aqui. Meu Deus. Ainda bem que eu escapei. E agora de novo, bastante água novamente no gramado do Brinco, o que dá sinal de que a bola vai correr bastante, pelo menos no início da partida. Pode ser que o Alan Al esteja com alguma estratégia diferenciada, viu, Cabelá? Pois é. A gente tem um intervalinho pra fazer, mas antes do intervalinho, meu caro Gabi Castro, o Alan Al teve tempo pra treinar a equipe, né? Sim, teve. Do duelo para o Ceará para esse 8 dias. Pois é. Então, quem sabe, né, Guarani pode apresentar algo que deixe o torcedor um pouquinho mais animado na sequência dessa Série B. E passa por essa questão de volume de jogo, né? Então, gramado molhado, a bola correndo um pouquinho mais. Pacheco, lateral direito, chegando até o campo de ataque. Jefferson, lateral esquerdo, chegando até o campo de ataque. A gente sabe da velocidade do João Vitor e do Ayrton. A última vez que o Guarani esteve aqui no Brinco de Ouro, a gente trabalhou, foi um massacre do Guarani contra o Brusque. A gente deu praticamente como um dos melhores em campo o goleiro do Brusque, fazendo 4, 5 milagres. Verdade. Então hoje o Guarani precisa repetir, é volume de jogo, é bola na aérea. A gente sabe que o Caio Dantas, ele é participativo, precisa se apegar a isso. Quero ver os laterais chegando junto com os dois atacantes para o Guarani fazer uma marcação-pressão e sair na frente. 19 horas e 47 minutinhos, a gente vai para aquele intervalinho. Na sequência vem toda a ficha técnica com Adriano Almeida e, claro, a bola rolando para Guarani e Vila Nova aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Vila Nova. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Vila Nova. Enquanto a bola não rola. São 19 horas e 49 minutinhos, enquanto a bola não rola. Nós vamos passando informação, né? Antes da ficha técnica, Adriano Almeida, movimentação torcedor, hein? Pelo menos aqui a nossa visão aqui das sociais aqui do Brinco de Ouro, público muito abaixo do que aquele contra o Brusque, que a gente achou que foi muito pequeno, hein, André? De maneira geral, viu, Cabela? Porque abaixo do tobogão, onde você não tem o visual, eu diria que o público é igual ao da Vitalícia, mas o pessoal tá mais compactado, sentando mais juntos um dos outros. Mas um público muito baixo aqui, atrás do gol principal, da principal entrada também.
onde geralmente ficam mais as organizadas. Pouquíssimos torcedores, lá fora também a movimentação muito pequena. Olha, hoje eu acho que vamos bater um recorde negativo por aqui, ainda mais com esse frio, né, Cabela? Desanima o torcedor mesmo. Pois é. Cuidado com a água aí, viu, Dri? Cuidado com a água aí, Nossa, viu? mas ela tá me perseguindo há muito tempo, tô olhando aqui, tô vendo. Cuidado com a água aí. Se proteja aí que tá frio pra caramba. Tomar um banho com frio desses assim, com água gelada, não dá Deus me livre. São 19 horas e 50 minutinhos. Vamos escalar as equipes com toda a ficha técnica aqui no Sonzão da CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Guarani. É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 89, Vladimir. 28, Pacheco. 13, Matheus Salustiano. 23, Douglas Bacelar e 17, Jefferson. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde. 89, Vladimir. 28, Pacheco. 13, Salustiano. 23, Bacelar. 17, Jefferson. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 30, Ayrton. 99, Caio Dantas. No banco, 1, Pegorari. 31, Douglas Borges. 2, Heitor. 29, Ian. 3, Léo Santos. 15, Renê Santos. 21, Lucas Araújo. 8, Marlon. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão. 7, Lucas Paraíso. E 39, Daniel dos Anjos. Vila Nova. Salve o Vila Nova. O técnico Luizinho Lopes escala o Vila com 26, Denis Júnior. 2, Elias. 3, Quinteiro. 4, James e meia dúzia Juan. 8, Ralf. 5, Cristiano. 27, Igor Henrique. 11, Alisson. 29, Júnior Todinho. E 19, Henrique Almeida. Repeteco do Vila, 26, Denis. 2, Elias. 3, Quinteiro. 4, James. Meia dúzia Juan. 8, Ralf. 5, Cristiano. 27, Igor. 11, Alisson. 29, Todinho. E 19, Henrique Almeida. No banco, 30, House. 7, Emerson Urso. 13, Guilherme Lacerda. 15, João Vitor. 17, Everton. 20, João Lucas. 21, Alex Silva. E 22 para Apodi. A arbitragem do jogo. O nome é cumprido, hein? Fernando Antunes Mendes de Sales Nascimento Filho. É esse o dono do apito. Os seus assistentes, Márcia Bezerra Lopes Caetano e Elcio Araújo Neves. No VAR, o catarinense Rafael Trace. Tá aí, portanto, toda a ficha técnica para você que acompanha o futebol da CBN Campinas, as suas equipes já no gramado. Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos, o Vila Nova de camisa e meias brancas, calções vermelhos, a uniforme das suas equipes já no gramado, perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. São 19 horas mais 54 minutinhos. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Na sequência, tem o comentário do jogo, aquela análise final antes da bola rolar pelo Gabi Castro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos acompanhar Sonzão da CBN Campinas, hino nacional brasileiro.
Nacional Brasileiro sendo executado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola daqui a pouquinho, em mais 4 minutinhos. E a bola rola para Guarani Vila Nova aqui no Brinco de Ouro. Agora tem o comentário do jogo. O comentário do jogo. O Gabi, a gente sempre falou aqui no programa, no pré-jogo, aqui enquanto a bola não rola, dissemos muito, o Guarani tem que partir para cima, não tem adversário, Não tem isso, não tem aquilo, tem que partir para cima, só vitória interessa. Mas o time que entra em campo, sabendo que está na lanterna há um bocado de tempo, a perna pesa, a cabeça não pensa. Como é estar em campo num momento como esse, Gabi? E é o Guarani que se colocou nessa situação, né, Cabela? Então é os atletas que precisam tirar, eles sabem dessa responsabilidade. O Guarani já errou o suficiente na competição, 2 vitórias em 19 partidas, já foi o suficiente. A partir de agora, tem que olhar para frente, tem que ter a personalidade. O time do Guarani também é experiente. O Caio Dantas já passou por muita situação. O Vladimir goleiro já passou por muita situação. Douglas Bacelar também zagueiro. Tem o Lua Dias meio campista. Então é hora dos experientes do Guarani chamarem a responsabilidade da partida para tirar o Bugre desta situação. Precisa fazer um jogo parecido com o que fez diante do Brusque. Eu sei que hoje é um outro adversário, muito mais difícil, mas é o espírito, é aquela vontade de vencer a todo momento. Se não der, aí são circunstâncias do jogo, mas tem que partir do Guarani o protagonismo de ir pra cima, de querer a vitória a todo custo, de finalizar, de fazer cruzamento, de fazer jogadas. A gente quer ver um Guarani atuando muito melhor. Já teve essa personalidade diante do Brusque e hoje precisa ser muito parecido. Até porque o Vila Nova não vive uma boa fase, não vence a 4 partidas, fora de casa em 9 jogos tem apenas 1 vitória. O Vila Nova, longe de Goiás, venceu apenas 1 vez, 3 empates e 5 derrotas. Vem de 4 tropeços, empatou com o Santos, perdeu da Ponte, empatou com o Ituano, empatou com o Paysandu. Então nas últimas 4 rodadas não venceu, também vem pressionado, caiu para a 6ª posição, saiu do G4. É duelo de opostos, Guarani na lanterna, o Vila na 6ª colocação, mas o Bugre tem bola para bater de frente com este Vila Nova. Então o Luan Dias principalmente tem que ser participativo, o técnico Alan Al escala a mesma formação das últimas rodadas, então você tem um meio campo formado pelo Anderson Leite, já que você não tem o Gabriel Bispo, mas os dois fazem aquela função de primeiro volante. Matheus Bueno fazendo essa bola chegar com qualidade até o Luan Dias, que é o articulador, que é o camisa 10, para a velocidade do Ayrton, para a velocidade do João Vitor, e o Caio Dantas é aquele centroavante que não fica parado lá na frente, não, ele se movimenta. Se a bola não tá chegando, ele recua e vem buscar jogo. Então é um Guarani que precisa desse jogo e eu tenho certeza que vai ser muito bem disputado entre o Bugre e o Vila. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no Brinco de Ouro. As duas equipes fazem aquele último bate-papo ali dentro do gramado, tanto o Guarani como também a equipe do Vila. Pois não, Dri? Agora, nesse momento, os jogadores se reúnem numa posição de respeito ali em volta do círculo central. Nós teremos 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo que aconteceu na última sexta-feira, vitimizando 61 pessoas. Vamos ter esse 1 minuto de silêncio em um momento de muito respeito aqui no gramado do Brinco. E bem do nosso ladinho aqui em Vinhedo, né? Nesse momento, 1 minuto de silêncio. As 62 vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira na cidade de Vinhedo. As famílias enlutadas, as nossas condolências. Aí, portanto, 1 minuto de silêncio neste momento em homenagem às vítimas do trágico, como disse a Adriana, trágico acidente em Vinhedo, na última sexta-feira, vitimando 62 pessoas. Os nossos sentimentos aqui da CBN, aliás, a CBN trabalhou muito, toda a equipe da CBN, uma cobertura fantástica em relação a esse trágico acidente ocorrido na sexta-feira, aqui em Vinhedo, bem ao lado de Campinas. Muito bem, bola está no centro do gramado, vai rolar para Guarani, Vila Nova, tá tudo pronto, apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. Futebol, vamos
É a 20ª rodada, primeira do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola tá rolando do Brinco de Ouro da Princesa com Vila Nova no campo defensivo, trabalhando com o Juan. Devolve a bola ali um pouquinho mais atrás com o James. Bota a bola pela meio, Cristiano recebeu, dominou. Tem marcação do João Vitor pra cima dele, adiantou demais, conseguiu escapar da marcação do primeiro, passou no segundo, quando deu um tapa na bola, o Guarani já recupera. Vem ali pelo meio com o Caio Dantas, tenta o toque, vem pra cima dele o Ralf. Na cobertura, faz o domínio, recua com o goleiro Denis Júnior pra começar de novo a equipe do Vila. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, noite gelada, 14 graus, neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa e despencando a temperatura. Lá pelas 10 da noite, quando terminar o jogo, deveremos estar com uns 12 graus mais ou menos, caindo a temperatura gelada nessa noite de segunda-feira. Trabalha, sai de bola com o Ralf, a equipe do Vila Nova, vem pela intermediária, bota a bola na frente, adianta demais a bola, vem na briga com o Anderson Leite, bola espirrada, sobra pela meia, Igor Henrique, tenta a bola enfiada, prefere proteger a bola, gira o corpo, escapa da marcação, abre lá pelo lado direito de ataque, vem a zaga do Bugre, pra fazer o corte, toca no Ayrton, faz a finta, joga na linha de fundo, bota a velocidade, vem por baixo Elias. Faz o corte para sair jogando o Igor Henrique no domínio, coloca no gramado, tem marcação em cima dele, protege a bola, vai para cima dele, a equipe do Guarani vai apertando ali para cima dele o Matheus Bueno, aperta a marcação, tenta sair jogando, bola espirrada, sobrou com o Caio Dantas, vem para o meio da grande área, vem para cima dele, o corte feito, chega a zaga para fazer a roubada, Alisson na sombra do espaço para o campo de ataque, o jogo começa brigado, hein? Começa brigado demais o jogo, o Guarani vem para cima ali, ficou todo mundo reclamando de uma falta, eu não achei nada em cima do Caio Dantas, Adriano Almeida. Também não, jogo de corpo muito bem feito do Quinteiro. Trabalha mais uma vez a equipe do Vila Nova com o Cristiano ali pelo meio, recua lá pela direita, quem vem o Elias, dá um tapa nela, joga do outro lado, inverte a jogada, Juan recebe, domina, coloca no gramado, tem a marcação do João Vitor para cima, devolve ali pela intermediária, círculo central do gramado com o Ralf, mais atrás com o Quinteiro, domina a bola, já bota no campo de ataque, lançamento lá pela direita, escapou o Elias, carregou lá na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem bola na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, o Cristiano enganado pelo kick da bola, mas ele fica com ela, faz o domínio, já toca com o James, faz o passe, lado esquerdo, vem para a linha de fundo, lançamento foi feito. Chega a cobertura ali do Douglas Bacelar, a bola vai para fora, só tiro de meta. O Guarani tentou apertar a saída de bola do Vila Nova, e o Vila Nova conseguiu sair tocando, cabeça erguida, meio que apertado, mas chegou lá na frente, viu, Gabi? E já deu para perceber que o Vila Nova gosta dessa posse de bola e o Elias, lateral direito, é muito rápido. João Vitor, finta bonita pra cima do James, carrega a linha de fundo, bola tocada pra trás, a batida, explodiu no zagueiro. Sobra de bola, ali pela meia, trabalha, Matheus Bueno, abriu lá no esquerdo, chega por ali, Caio Dantas, puxa pela meia, prepara a batida. Tem marcação cerrada pra cima dele, volta a bola com ali pelo Luan Dias, abriu pela direita, João Vitor, recebeu, dominou, devolveu pela meia, batida pro gol, ela foi pra fora. Ayrton chegou na meia-lua da grande área, bateu, ela foi para fora duas vezes, a mesma jogada em poucos segundos ali. A primeira explodiu no zagueiro, a segunda ele mandou sobre a meta, minha cara, Adriana Almeida. Num chute de primeira do Ayrton, mas o detalhe, Cabela, foi no começo desse lance. O Guarani saía lá em tiro de meta e eu consegui perceber bem o Quinteiro do Vila Nova fazendo gesto para o time todo marcar lá. Do meio campo para frente, então é um sinal de que o Vila pode marcar lá no campo de ataque do Guarani. Quer apertar o Guarani na saída justamente para forçar o erro do Guarani, que tem acontecido muito durante a temporada, então tá jogando em cima do erro, mas o Guarani pelo jeito também tá jogando em cima do erro do Vila Nova, já vem Guarani de novo, daqui a pouco o Gabi fala, Anderson Leite toca no Matheus Bueno, recua para começar de novo lá no sistema defensivo com o Salustiano, abre lá pela esquerda com o Jefferson, devolve, Salustiano domina, tem marcação para cima dele do Henrique Almeida, bota a bola pela direita com outro zagueiro que é o Douglas Bacelar, já trabalha com o Pacheco, vem pro campo de ataque, João Vitor recebe a frente do Juan, faz o domínio, tenta o toque pela meia, se estica todo por baixo para fazer a roubada de bola o Igor Henrique, ela volta para começar de novo. Olha a linha de defesa do Vila Nova no meio campo, os 4 homens de defesa, os 2 laterais e os 2 zagueiros no meio campo, então fica campo mais curto com o Ralf recuando. Tem a linha ali, a hora que você mostrou a linha, eu falei, tem 5 ali, só esperando do meio campo. Vem pra cima o Vila Nova, 4 minutos e 40, 0-0 o placar do jogo. Cristiano faz o domínio lá pela direita, toca do lado curtinho com Elias, tenta a bola enfiada, vem por baixo o Ayrton, faz o corte, joga pra fora, é outro manual que favorece a equipe do Vila Nova, é lá pela direita, arremesso manual cobrado, Cristiano domina, coloca no gramado, tenta a bola recuada, dá um tapa errado, Caio Dantas faz a pressão, vai buscar o jogo lá no sistema defensivo, domina, protege, tenta a devolução, chega a marcação pra cima dele, bota a bola pra fora, arremesso é pro Guarani, é lá pela esquerda, a posse de bola pra equipe do Bugrão, lado esquerdo,
esquerdo, quem chega é o Jefferson para fazer a cobrança. Chegou por ali o Luan Dias, toca na bola, vem pela meia, Matheus Bueno recebe, já fez o passe mais uma vez com o Luan Dias. Tabelinha feita, bola chega pela direita, trabalha com o Pacheco, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, vem carregando o Pacheco, domina, marcação encosta, faz o break, marcador tá bem pertinho, ele adiantou demais a bola. Perde a bola, o Luan Dias vem brigando por ela, o toque foi para fora, o último toque do Alisson, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. O próprio João Vitor tem pressa, cobra ali com o Matheus Bueno, toca do lado, curtinho, Anderson Leite, devolve, Luan Dias, Matheus Bueno, puxa aqui pelo lado direito, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Pacheco, devolve no Bueno, domina, Luan Dias vai tocando a bola a equipe do Guarani. Parece que o Guarani com um pouco mais de tranquilidade no jogo, pelo menos nesse comecinho, toca bem a bola, levanta a cabeça, busca sempre alguém para fazer o toque rápido, aquele chamado 2 toques, Gabi fala daqui a pouquinho. Pro Guarani vai trabalhando, campo de ataque, lá pela esquerda, mais uma vez, vem com o Luan Dias, já tá lá pela esquerda, trabalhou, Jefferson, fintou, botou do lado, adiantou demais a bola curtinha, chega o Cristiano, faz a roubada, bota a bola com o Igor Henrique, devolve no Cristiano, faz a proteção, devolve a bola lá pela direita, o Guarani aperta a marcação na saída de bola da equipe do Vila Nova, sobe de cabeça o Elias para fazer o corte, ela vem pela intermediária, mais uma vez, dá um tapa na bola ali o Cristiano, a bola chega pela esquerda. 6 minutos e 20 nesse primeiro tempo, 6 minutos de muita luta, muita briga em campo, meu caro Gabi Castro. E se o Vila Nova está querendo jogar do erro do Guarani, o Guarani está apertando para que o Vila erre também. E o Guarani precisa tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue, muito fina, entre a tranquilidade, que eu concordo com você, é positiva, e a passividade. Então tem a posse de bola, tem que saber o que fazer com essa posse. Trabalha mais uma vez o James, vem para o campo de ataque, chega a marcação para cima dele na roubada, Luan Dias, fica com ela, já caminha, busca o campo de ataque, ele puxa ali pela meia, passa lotado, João Vitor aqui pelo lado direito, ele puxa ali pela intermediária, vai carregando o Jefferson, fez o passe errado. Se estica por baixo, torcedor pega no pé, hein? Quem se esticou por baixo foi o Júnior Todinho para fazer a roubada. Ele meio que telegrafou ali o passe, Júnior Todinho pega a bola para sair jogando, 7 minutos, é o primeiro tempo. Trabalhando a bola a equipe do Vila, lá pela direita com o Quinteiro. Bota ali com o Ralf da meia-lua da grande área. Trabalha a saída de bola mais uma vez. A equipe do Vila Nova. James recebe, lado esquerdo, domina. O Ralf está fazendo o papel ali de um terceiro zagueiro, de um líbero ali à frente da grande área. Toca na bola, vem Cristiano. Rola a bola pelo lado do esquerdo com o Igor Henrique. Já faz a ligação com o Juan, pertinho da lateral do campo, na ponta canhota. Devolve com o Alisson para fazer o domínio. Vem na contramão, devolve a bola com o James. Vai tocando a bola a equipe do Vila Nova. De um lado, de outro. O Guarani vai acompanhando, vai marcando, vai tentando fazer a pressão e tentando roubar a bola já no campo de ataque. Mais uma vez trabalha. Lá no campo de ataque pela direita, a equipe do Vila. Tenta a tabelinha, bola enfiada, ela vai sobrando com o Matheus Salustiano, que bota a ordem na casa do Guarani. Sai jogando apertado lá pela esquerda, hein? Joga no Jefferson. Ligação com... Era o Ayrton, não consegue o domínio. O Vila faz a roubada, vem com o Cristiano. Igor Henrique recebe pela intermediária. Proteção para cima dele. Chega a marcação do Anderson Leite. O Igor cai no gramado. A falta está anotada. É falta que favorece a equipe do Vila Nova. Adriano Almeida. Primeira falta do jogo, é isso? 8 minutos? É, para você ver como o jogo tá corrido e leal, né? A primeira falta apenas. O Anderson Leite ainda reclamou que não foi, mas achei que foi sim. O Vila já vai lançar essa bola para a área do Bugre. 8 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo tem falta para o Vila. Vai todo mundo se ajeitando ali na meia-lua da grande área. O Vladimir vai ajeitando a zaga do Guarani. Na cobrança tem Cristiano e também o de perna da canhota. Quem chega ali é o Juan. Os dois ficam na cobrança da falta. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. É preocupação para o Vladimir, para a meta do Guarani. É falta para o Vila. O árbitro vai autorizar a cobrança. Vai pintar a jogada ensaiada ali do Vila, hein? Vai pintar a jogada ensaiada. Preparou o levantamento, vem na segunda trave, passa por todo mundo, vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Cobrou muito mal agora o Cristiano, procurava alguém para entrar de cabeça numa jogada colocada, mas olha o Bugre no ataque. É, lançamento foi feito, sobe a bandeira, estava muito impedido. Quando a Adriana falava, eu vi o lançamento, foi bem na nossa linha aqui, o Ayrton já está pelo menos 2 metros à frente. E é falta de atenção, né? Saiu na hora errada. O jogador precisa ter esse entendimento. A bola está com o goleiro, eu não vou arrancar antes. A hora que ela tiver, você vê a linha e aí sim você sai para não ficar impedimento. 9 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Quinteiro, opa, Quinteiro se enroscou com a bola, tocou do lado, o Ralf já encontra o James aberto aqui pro lado esquerdo, escapa da marcação do João Vitor, adiantou demais,
Caio Dantas faz o domínio, joga a bola para a área, faz o corte ali pelo meio, toque é feito, sobra de bola, João Vitor domina a bola, gira o corpo, tá de frente pro gol, fecha-se a zaga da equipe do Vila Nova, devolve aqui pela direita com o Pacheco, recua para começar com o Anderson Leite, fez a tabelinha ali com o Matheus Bueno, devolve a bola pela direita mais uma vez com o Pacheco, já carrega na linha de fundo, preparou o cruzamento, segunda trave, o desvio feito de cabeça, tá viva a bola, chega por baixo para fazer o quarto quinteiro. Dá um pico na bola, tira o perigo, mas ela sobra com o Guarani mais uma vez, trabalha no campo de ataque lá pela esquerda. Quem trabalha por ali é o Jefferson, encontra o Luan Dias. Bola enfiada na linha de fundo, a bola é boa, pintou cruzamento, passou por todo mundo, Pacheco aceitou pelo meio a batida. Espalma Denis Júnior! Guarani! A equipe do Vila Nova na chegada do Bugrão ali no meio da área, Adriano Almeida. Uma linda jogada, boa troca de passes, a bola chegou na cabeça do Pacheco. Ele viu que não tinha muito o que fazer ali perto da risca da grande área. Colocou para o João Vitor, deu um toque de primeira lindo, o atacante do Guarani. Mas aí o Denis Júnior fez o primeiro milagre do jogo. Salva o que seria o primeiro gol do Guarani. Denis Júnior já faz uma defesaça aos 10 minutos deste primeiro tempo. E o Guarani trocando passe. Bonito, Gabi Castro. Primeira boa jogada do Guarani, até então muito passivo, não sabia o que fazer com a bola, a torcida já reclamando, agora não, todo mundo. Toque rápido da esquerda para a direita, veio o cruzamento e o João Vitor finalizou. Bela defesa do Vila Nova, é esse volume de jogo que a gente quer ver do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Brinco de ouro da Princesa, 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Vila Nova. 0 também para a equipe do Vila Nova. Fábio Chaime. Central da Bola. Semana de duelos de Copas Sul-Americanas. Na Libertadores da América, amanhã tem duelo brasileiro. Às 7 da noite no Couto Pereira tem Grêmio e Fluminense pelo jogo de ida das oitavas de final. O Atlético Mineiro também está em campo amanhã. Às 9h30 da noite, joga na Argentina contra o São Lourenço. Pela Copa Sul-Americana, amanhã às 9h30 da noite, no Santa Cruz e Ribeirão Preto, tem Bragantino e Corinthians. Futebol do CBN. Vem o Vila, tem escanteio ali pelo lado esquerdo, esquinado, favorece a equipe do Vila Nova. Cristiano está se ajeitando lá, Adri. Depois que o Pacheco tirou a tentativa de cruzamento do Vila Nova, essa bola saiu pelo lado esquerdo do ataque do time de Goiás. Cristiano é o dono das bolas paradas e por isso é ele quem cobra o escanteio. Todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro Cristiano na cobrança do escanteio. Ali de perto da direita vem bola para dentro da grande área, faz a jogada ensaiada. Quem vem buscar o jogo aqui pela esquerda é Juan, ajeita a bola na perna da canhota, lançamento feito lá na segunda trave, sobe de cabeça Salustiano, bota a bola para fora. O jogador do Vila Nova acaba se chocando ali com o Vladimir. Vladimir cai, reclama, fica sentindo ali que acaba torcendo o pé, pelo menos de longe parece isso, viu, Dri? Mas já levantou até sem mancar, viu, Cabela? Então tá tudo bem ali com o Vladimir, menos mal. A gente lembra hoje que o Guarani tem 2 goleiros no banco de reservas, além do Douglas Borges, né, que já vem sendo o reserva direto do Vladimir. O Pegorari volta a ser relacionado depois de muito tempo, o primeiro jogo, na verdade, de 2024, com o Pegorari relacionado, ele que em janeiro ainda passou por uma cirurgia por conta de uma fratura na fíbula da perna direita. E agora uma falta ali pela meia, falta do James para cima do Luan Dias, torcedor pede cartão. E olha, se você levar o pé da letra, merecia um cartãozinho mesmo, porque ele ia partir para o ataque, porque já tinha levado o James ali. A falta está anotada, mas nada de cartão neste momento. 13 minutos e meio. Primeiro tempo está 0-0. Falta cobrada, trabalha a saída de bola a equipe do Bugre com o Salustiano. Lado esquerdo, campo defensivo, faz abertura com o Jefferson. Lançamento foi feito, Todinho está na marcação, ele já despacha. Lançamento em profundidade, está na linha de fundo, muito profundo. Foi em profundidade, mas muito profundo, Adriano Almeida, não dá para chegar não. Profundo demais, né, Cabela? E aí o Ayrton não teria, nem se fosse um velocista, né, para conseguir alcançar essa bola. Tiro de meta para o Vila e olha só a falta de pressa já do pessoal do Vila, percebendo o volume de jogo do Guarani. E, Cabela, eu cobro isso do jogador, né? A visão de jogo, a leitura. O Jefferson fez esse lançamento para o Ayrton. Tinham 3 jogadores do Vila Nova, eram 3 contra 1. Tinha tudo para dar errado. E deu. Bola recuada lá com o Vladimir.
faz o domínio, tem a marcação do Alisson para cima dele, faz a abertura, sai jogando com o Douglas, já encontra o Pacheco, a bola passa debaixo do pé do Pacheco, vai para fora de graça para a equipe do Vila se manter no campo de ataque. 14 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo. Juan faz o arremesso manual ali com o Alisson, recua no James, faz o domínio na perna direita, ele busca alguém para o passe, recua. Lá atrás, começa com o goleiro, começa de novo com o Denis Júnior. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 15 toques, CBN está marcando, Guarani sobe, Matheus Bueno de cabeça, joga a bola, Luan Dias tenta o domínio, foi empurrado, é falta. É falta para cima do Luan Dias ali do Ralf. Pertinho da meia-lua da grande área, meia direita, vai levar um perigo tremendo ali pro Denis Júnior. Adriano Almeida. Ah, vai levar um perigo tremendo e o Ralf é um tremendo cara de pau. Ele fez a falta em cima do Luan Dias, foi no corpo do camisa 10 do Guarani para não deixar ele evoluir nessa jogada e depois ali toda hora mexendo os dedos e falando que não fez falta, não fez falta. Foi tão falta que o Luan Dias agora no chão, sentindo dores e não faria cera a essa altura do jogo, né, Cabela? Nem muito menos devido à situação que está o Guarani, não é, Gabi? Exatamente, a marcação-pressão deu certo, né? O Guarani subiu a sua marcação, pegou a saída de bola, Vila Nova tem os seus problemas também, Denis Júnior chutou muito mal, foi muito bem Matheus Bueno, já de cabeça dando para o campo de ataque e o Ralf cometendo a falta, pode ser a melhor oportunidade do Guarani. Aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão. Tem falta para o Guarani. Ali pela meia direita, 4 jogadores vão formando a barragem. Ali do goleiro Denis Júnior. Na cobrança, tem ali próximo a bola. Tem o Jefferson de perto da canhota. Tem ali também pertinho da bola o Matheus Bueno que está por ali também. Tem mais próximo ali pela direita. O Luan Dias. Fica a conferência ali para a cobrança da falta. Todo mundo ali pertinho da meia-lua da grande área. O árbitro vai organizando o local da barragem. O goleiro está preocupado. O torcedor do Guarani apreensivo. Aumenta o volume do sonzão da CBN Campinas. Quem sabe agora tem Jiriguidum aí, torcedor. Quem sabe tem Jiriguidum. É falta pro Guarani. Luan Dias de perto da canhota. Jefferson tá ali de canhota também. Matheus Bueno de perto da direita. Todo mundo ali ao redor da bola. Vai ser autorizada a cobrança da falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Barreira tá andando, hein? A barreira andou pelo menos 1 metro, Adriano Almeida. É incrível, né, Cabela? Como eles vão disfarçando e vai mexendo. Daqui a pouco tá lá em cima da bola. É falta pro Guarani. Não tem sprayzinho, não? Não tem um spray? Parece que não. Ele colocou 30 centímetros atrás o spray aqui. Luan Dias na batida, sobe a barreira, desviou pra fora do gol. Escanteio que favorece a equipe do Bugre lá pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Com essa barreira tão perto assim, Cabela, era quase impossível conseguir uma boa cobrança, né? Pelo menos conseguir um escanteio. Ayrton é quem caminha pra bola. E o árbitro precisa demonstrar mais pulso, né? Precisa ter mais autoridade em campo. Tem muita gente falando com ele, muita demora pra cobrar a falta, precisa ficar atento pra ele não perder o jogo. O que eu falei pra você? Que é muito experiente pra um árbitro inexperiente. Pois é. Escanteio para o Bugrão. É o segundo escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Guarani. É lá pela lado esquerda, vem bola para a grande área. Pintou, levantamento pelo meio, sobe a zaga. Faz o corte, Matheus Bueno briga pela bola na meia-lua da grande área. Vem por ali também o Douglas Bacelar. Ficou pedindo a falta, o árbitro para da falta. Só que olha como começa a esquentar para o lado do árbitro. Ele demorou demais para soprar o apito, Adriano Almeida. E aquela famosa cama de gato, né? Para cima do Douglas Bacelar. Ele sobe para cabecear, o Ralf dá aquele toquinho por baixo, o jogador do Guarani cai, ainda por cima com muitas dores agora na região lombar. E o árbitro agora, naquela resenha com o Ralf e com o capitão Matheus Salustiano, tentando aí amenizar os ânimos nesse momento do jogo. Meu Deus, Gabi, dá até arrepio. O jogador é esperto, ele já ganha que o árbitro ali, ele não tá convicto, ele não tá muito seguro das marcações, demora um pouquinho, conversa, ainda não soltou o cartão. Precisa tomar cuidado para não perder o jogo. Pois é. Mensagem está chegando no 991869070, 991869070. Mensagem vai chegando aqui no futebol da CBN Campinas. Daqui a pouquinho o Fábio Chave vai mandar pro ar, hein? Daqui a pouquinho. Tem falta pro Guarani. Essa é frontal a meta do Denis Júnior.
Barreira sendo armada ali no meio da grande área, entre a marca do pênalti e a linha da grande área. Os 3 jogadores do Guarani continuam ali. Jefferson, Matheus Bueno e Luan Dias. Aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão. É falta pro Guarani, quem sabe agora. 19 minutos e 20. Cartão pra quem aí, Ri? Alisson por retardar a cobrança e não ficar na barreira na posição correta. Pintou o cartãozinho amarelo, a falta tá ali pra ser cobrada pelo Guarani. E o Alisson continua catimbando ali perto da bola ali, hein? É falta para o Guarani. Luan Dias e Jefferson de perto da canhota. Matheus Bueno de perto da direita. Está autorizado. Foi Bueno para a bola. Batida para fora do gol. Vai longe do gol à direita. Linha de fundo. Só tiro de meta. Adriano Almeida. Ele mirou o canto direito do goleiro Denis Júnior. Tentou esconder a bola até o último momento para dificultar. O goleirão do Vila fez aquele jogo de olhar para tirar a bola, ela saiu, é só tiro de meta, 0-0. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos passando de 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa é a primeira rodada do retorno que você acompanha aqui no Sonzão da CBN Campinas. Trabalha a bola a equipe do Guarani ali para intermediária, o Ayrton recua para começar de novo. Brinco de Ouro, placar CBN, tá assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. 0 também para a equipe do Vila Nova, Fábio Scheibe. Central da bola. Segunda-feira de clássico tradicional no interior paulista. Lá no Palma Travassos, Comercial e Botafogo jogam pela Copa Paulista, no momento 0-0. Pela Série B, mais tarde, às 9 da noite, tem Goiás e Ceará. Futebol, vamos CBN. Vem Vila Nova para o campo de ataque. Henrique Almeida faz o lançamento, busca lá do outro lado o Júnior Todinho. A bola é desviada, vai sobrando com Elias. Mantém Vila no campo de ataque, rola a bola com o Cristiano pela meia direita. Encosta a marcação do Matheus Bueno, bota mais atrás com o Ralf. Recebe, domina. Luan Dias faz a pressão. Quinteiro mais atrás faz o domínio. Volta a bola com o Ralf lá pela direita. O Luan Dias vai fazendo a pressão. Chega no Elias, domina, perna canhota. Tenta o passe mais à frente. O passe é feito. Quem chega recebe lá no comando de ataque. Que vem descendo, vem carregando para o campo de ataque aqui pelo Vila Nova. Foi programado. Auxiliar estava quase lá na escadaria que desce para o vestiário. A dona Márcia Bezerra, ela estava pertinho lá de onde desce para o vestiário. Tão longe que ela estava da linha lateral do campo. Bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. 21,5 deste primeiro tempo, 0-0. Fábio Scheibe. E a mensagem da galera aí, Fabião? O pessoal tá confiante numa vitória bugrina, na reação bugrina começando hoje. Um abraço pro Samuel, tá lá em Manaus. Deve estar com um clima um pouco mais ameno que o nosso aqui, tá escutando a CBN, mandando um abraço pra gente, diz que vai ser 2-0 pro Bugrão. Quem também está online, presente com a gente aqui mandando mensagem, é o nosso amigo lá de João Pessoa, na Paraíba, o Marco Vinícius. Hoje é a largada de muitas vitórias bugrina, diz ele aqui, viu? Futebol Globo CBN. Olha, o Bugrão vem pro campo de ataque. Luan Dias recebe, tenta o toque na bola. Chega Igor Henrique para fazer a roubada. Toca do Alisson, devolve lá dentro da grandeira com o James. Sai jogando, chega por baixo. O Juan vai na dividida, a bola vai para fora. Último toque do Bugrão, arremesso manual que favorece a equipe do Vila. Metade do primeiro tempo, 22 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi, o senhor Fernando Antônio Mendes, o árbitro, já entrou na do Vila Nova. Ele vai... Olha o Bugrão, lançamento feito! Caio Dantas não conseguiu fazer o domínio ali no meio da grande área, hein, Adriano Almeida? Será que o gramado ficou muito molhado e a bola tá correndo demais? Pois é, pode ser. O Guarani ele não pode cair nessa pilha do Vila Nova, porque o Guarani demonstra também uma impaciência, e aí a torcida reclama, e aí os jogadores vão ficando naquela tensão. O Vila veio para cozinhar o tempo, para ganhar, ele vai deixando o relógio, o cronômetro rolar. O Guarani não pode entrar nessa, tem que continuar com aquela tranquilidade, não a passividade, tocando a bola, tendo volume de jogo. Até agora, 25 minutos e apenas uma defesa do Denis Júnior, é pouco. Toca a bola a equipe do Vila Nova ali pela intermediária com o Igor Henrique. Tem pressão do Luan Dias para cima dele, abre com o James lá do esquerdo. James faz a proteção, protege a bola, recua mais uma vez com o Igor Henrique. Domina na perna direita, vem pela intermediária. Ralf fica livre de marcação, faz o recebimento, perna direita, despacha lá do outro lado com o Todinho. Vai fazendo
o domínio todinho, coloca no gramado. 23 minutos e 50, vamos chegando a 24 minutos deste primeiro tempo. Cristiano recebe, domina, vai para a tabelinha, ali pela intermediária com o Henrique Almeida, devolve no todinho, que recua no sistema defensivo com o Quinteiro. Quinteiro toca na bola, faz o passe aqui pela direita, Ralf. Vai chegando James, recebe, domina, devolve lado esquerdo, Juan com ela, Pacheco encosta, ele encontra o Alisson, escapa da marcação, gingou de um lado, de outro, vem pela meia, toca na bola, recebe de volta de calcanhar do Igor Henrique, bota na ponta direita, lançamento é feito no peito do Todinho, domina, coloca no gramado, encosta o Jefferson, Todinho deu uma pedalada, levantou na área, Vladimir, se estica tudo para fazer a defesa, mas sai jogando errado, ela sobra com James, mantém o Vila Nova no ataque, lá na ponta canhota, vem cruzamento, Juan levanta, segunda trave, na grande área, bola vem pelo meio, tentou batida para fora, não, Pacheco, bola veio no Pacheco, estava sozinho, assustou com a bola, de cabeça, toca para fora, a torcida vai à loucura, saída errada do Vladimir, depois o Pacheco não consegue o domínio, a torcida fica brava, hein, Adriano Almeida? Faltou capricho agora pro goleiro do Guarani, né? Pressa não pode ser confundida com afobação, o jogo tá empatado, estamos no primeiro tempo, colocar essa bola no pé do lateral esquerdo do Vila Nova é falar assim, vem fazer gol em mim, escanteio pro Vila. Terceiro escanteio no jogo, segundo pro Vila, Cristiano tá na cobrança, de perna direita, tá todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro Cristiano, levantou fechadinho pelo meio, subiu a zaga do Guarani, vai lá Vladimir, dá um soco na bola, sobra pelo meio, a batida do Alisson, explodiu em cima do Salustiano. Mas o árbitro pegou uma falta ali no meio da grande área, o jogo está parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Agora, Gabi, tem que ter mais atenção, né? Tanto o Vladimir para sair jogando, que saiu jogando totalmente errado, e também o Pacheco, mas calma, respira, a bola vem nele, tá sozinho lá. Será que ninguém gritou que ele estava sozinho? É aquela impaciência que eu citei, né? O Vladimir pegou a bola, já quis sair jogando de qualquer jeito, não é dessa maneira que o Guarani vai conquistar a vitória. E aí sente também o Pacheco errou, o Guarani precisa ter atenção no sistema defensivo. O Vila chega pouco, mas é uma equipe perigosa. O jogo tá parado, tem uma falta que favorece a equipe do Vila Nova ali no sistema defensivo. Torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. Estamos apenas com 26 minutos do primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 Bugrão e Vila. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 20ª rodada, primeira do retorno que você acompanha no futebol da CBN Campinas. Sai jogando a equipe do Vila Nova lá pela direita. Trabalha a saída de bola mais uma vez o Igor Henrique. Toca a bola no Cristiano, faz o domínio, devolve lá na direita. Vai pra tabelinha, Salustiano chega por baixo rasgando. Dá um bico na bola, vai no peito do Igor Henrique. Domina, coloca no gramado. Cristiano recebe, recua com o Quinteiro. Ele faz o domínio, já encontra o James aberto aqui do lado esquerdo para vir jogando a equipe do Vila Nova no campo de ataque com Juan. Domina, Pacheco encosta, ele faz o lançamento, joga no campo de ataque. Lançamento foi feito ali na frente com o Henrique Almeida, faz o domínio, devolve, mais atrás com o Juan, marcação do João Vitor para cima dele, domina, recua, James. O Guarani vai acompanhando o toque de bola do Vila, não tem mais aquela volúpia na marcação que tinha nos primeiros 15 minutos, mas vai tentando, o Vila Nova vai tentando mandar no jogo, vem pro ataque, lançamento feito, chega a zaga, faz o corte, bola espirrada, sobra com o João Vitor na saída de bola, ele bota velocidade, adianta demais a bola, perto do Igor Henrique, faz a recuperação de bola, toca de volta, recebe Igor Henrique, Cristiano, Igor, faz o domínio, ajeita, perto da direita, tenta o lançamento, o João Vitor chega por baixo para fazer o corte, evita a saída da equipe do Vila, Todinho fica com ela, tenta o passe, Matheus Bueno na roubada, ligação com o João Vitor, já domina, para sair jogando, o lançamento é feito pro Caio Dantas, a bola bate nas costas do 99 do Guarani, que azar, hein, Adriano Almeida? O Caio foi tentar pegar uma velocidade e esqueceu de olhar a qualquer momento para a bola, né? E aí quando a fase não é boa, Cabela, não adianta. Pois é. Sai jogando o Vila, mais uma vez para o campo de ataque, o lançamento é feito lá na ponta direita, o Jefferson acompanha a chegada, lá do outro lado quem chega por ali era o Elias, o Jefferson joga em cima do Elias, a bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. 0-0, 28 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Você pode participar com a gente, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar recado. Aonde você estiver, você pode mandar recado, DDD 19. No YouTube, você que está no YouTube, pode mandar recado também no chat no YouTube, manda sua mensagem aí no YouTube, também vai ser bem legal a gente receber a mensagem pelo YouTube da CBN Campinas. Fala, Gabi. O Guarani tá entrando numa espiral do desespero, né? A torcida reclamando bastante. É hora do Matheus Bueno e do Luan Dias chamarem a responsabilidade. Essa bola precisa
precisa passar pelos pés dos dois meio-campistas. Sair com mais qualidade com o Matheus Bueno e o Luan Dias, chamar responsabilidade para poder armar esse jogo. Tá muito chutão, tá muito ligação direta e aí fica fácil pro Vila Nova. Contra o Brusque, a gente falava, o melhor em campo, um dos melhores em campo, foi o Matheus Bueno, justamente por isso. Foi o Matheus Bueno. Chamou a responsabilidade. Foi o João Vitor, que agora foi tentar caminhar com a bola, ela escapou dele e já perdeu. Então o Guarani precisa ter calma e tocar passe. E vem bola pro ataque, lançamento foi feito, buscava o Ayrton lá na ponta, canhota, sobe Elias de cabeça. Ele faz de quarta, ela sobra com o Quinteiro, já dá um tapa na bola com o Juan aqui pelo lado esquerdo. Sistema defensivo na perna da canhota, faz a ligação com o Alisson, recebe, domina, coloca no gramado. O Henrique Almeida chegou, fez a tabelinha com o próprio Matheus Bueno, chega a zaga por baixo. O Douglas Bacelar acabou com a brincadeira, deu um bicão na bola, a bola atravessou todo o campo, foi lá com o Denis Júnior, lá na grande área do Vila Nova. 29,5. Primeiro tempo tá 0-0. James sai jogando, faz a fita para cima do Luan Dias. Dá um bico na bola, se livra dela porque estava apertado ali. A sobra de bola é com o Douglas Bacelar. Ele deixa do lado curtinho com o Pacheco. Tenta chegar no campo de ataque. Rola do lado, trabalha com o Matheus Bueno. Levanta a cabeça e encontra o Luan Dias. Já puxa pela meia direita. Tem Pacheco aberto pela ponta direita. O Luan Dias passou ali pro Pacheco na linha de fundo. Preparou o cruzamento. Devolveu o Luan Dias a batida. Espalma o goleiro! Denis Júnior! Defesaça do goleiro do Vila. Se esticou todo para fazer mais uma grande defesa. Mantém Guarani no campo de ataque ali com o Matheus Bueno. Faz a abertura com o Pacheco de novo. Aqui pela direita. Vai para a tabelinha com o Luan Dias. Puxa ali pela meia. Escapa bem na marcação. Foi puxado. É falta nele. Defesaça do goleiro do Vila de novo. Adriano Almeida. Mas a jogada toda méritos do Pacheco, viu, Cabela? Porque ele veio aqui até a linha de fundo e dava toda a pinta de que ia cruzar. Só que o Luan Dias entrava livre. E aí por baixo, num toque, ele deixou o camisa 10 do Guarani livre para fazer esse belo chute colocado. O goleiro Denis Júnior de novo. Salvou no rebote, ninguém conseguiu aproveitar, mas agora falta perigosa. Cerca de 2 metros, 3 no máximo da grande área. Luan Dias e Ayrton é quem estão por ali. E a gente fala jogando de cabeça erguida. O Matheus Bueno recebe a bola de cabeça erguida, encontra o Luan Dias, que de cabeça erguida rola com o Pacheco e de cabeça erguida devolve pro Luan Dias. É a tabelinha que nós estamos cobrando, né? Os jogadores precisam aparecer do meio pra frente. E com atenção, é falta para o Bugrão. É falta pela meia direita, o Luan Dias de perna canhota, vai pra bola, faz o levantamento. Assim não, né, Luan? Aí não, né? Ficou fácil para fazer o quarto, a zaga do Vila Nova, mas ela sobra com o Guarani. O Jefferson vem com ela, cruzamento na área, sobe a zaga novamente do Vila, fez o corte, mais uma vez o Anderson Leite, escora de cabeça, trabalha com o Jefferson, volta no Anderson, recua com o Matheus Bueno, bota no gramado, calma, pede calma para todo mundo ali, para sair tocando, vai trabalhando a bola a equipe do Guarani com o Matheus Bueno, fez o passe, Caio Dantas, vem buscar a bola mais uma vez fora da grande área, foi na dividida, jogador do Vila ficou caído, é o Ralf, tá caído, sobra de bola com o Guarani, pela direita, Pacheco, devolve, meia pela direita com o João Vitor, e sente também o Caio, hein, na dividida ali os dois sentiram. Eu não queria ser a bola nessa dividida, pois não. É, ó o tamanho dos dois meninos ali, Ralf e Caio Dantas. Frio, viu? Deve doer uma barbaridade. Vem mais uma vez Bugrão, Luan Dias, rola com o João Vitor na direita, preparou o cruzamento, encontrou Caio Dantas, girou, foi seguro! Foi seguro! Pra mim ele foi seguro, Adriano Almeida! O juiz estava em cima do lance. Eu achei também que rolou um braço do Ralf pra cima do Caio Dantas. E o Jefferson, ele deu um chapéu lindo ali pra cima do Todinho. Mas a conclusão do Jefferson ele mandou lá em Goiânia, viu, Adriano Almeida? Pois é. E agora o Quinteiro dá uma chamada no Caio Dantas, falando que como se ele tivesse simulado algo ali dentro da área. Colocou até o dedo no rosto do atacante do Guarani. O Caio, na verdade, agora está sentado dentro da grande área, sentindo ainda dores no pé direito por causa daquela dividida com o Ralf. E aí o juiz manda levantar, não quer saber de conferência no VAR, é só tiro de meta pro Vila. Pra mim foi pênalti ali em cima do Caio Dantas, viu, Gabi Castro? Pra mim ele foi seguro. O que eu achei é que o Quinteiro, o zagueiro, ele deu uma escorregada, ele se escorou no Caio Dantas e acabou empurrando o jogador bugrino. Falta. Eu não vi uma disputa por espaço ali, não. Eu vi um empurrão do zagueiro pra cima do Caio Dantas. Eu acho que poderia ter tido uma análise mais criteriosa ali do VAR, seguiu muito rápido. Olha, o Guarani da
roubada de bola ali pela meia. Fábio Scheibe, e a visão aí na tela, Fábio. Exatamente, Cabela. O Gabi descreveu bem o lance. O jogador se escora no jogador do Caio Dantas, só que o Caio Dantas continua no lance, então não configura muito um pênalti, mas no início da jogada teve sim um braço nas costas. O Caio Dantas foi pro chão, mas continuou no lance, por isso o árbitro achou que não foi nada não, viu? Porque quando ele gira, ele faz domínio já girando o corpo para ficar de frente pro gol. E aí, o Quinteiro tem o corpo dele ali que desloca. Pra mim, pênalti. O VAR não chamou, o árbitro também não deu atenção e segue o jogo, 0-0. 33 minutos deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Igor Henrique lá pela direita com ela para fazer o domínio. Toque do lado curtinho com Elias. Recua no sistema defensivo para começar de novo a equipe do Vila. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 34 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É a primeira rodada do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Vila Nova Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série C, 17ª rodada, mais 2 jogos nesta noite. Floresta e Ipiranga 0-0, Sampaio Correia e ABC 0-0. A Série C já tem o primeiro time rebaixado para a Série D do ano que vem. É o São José, o Zequinha, lá de Porto Alegre, que vai jogar a 4ª divisão do Brasileirão em 2025. Vem Bogrão pro campo de ataque, lançamento feito o Quinteiro. Tava lá para fazer o quarto, sobra de bola lá pela ponta canhota. Quem chega é o Elias, faz a roubada, dá um bico nela, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 34:50 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Arremesso manual cobrado, Luan Dias recebe lá do lado esquerdo, tenta a fita, escorregou, caiu ali, sobra de bola com Elias. O Luan Dias briga pela bola, consegue fazer o corte, o toque é feito, a bola vem pela meia, o Guarani briga pela bola, João Vitor vem com ela, é falta nele. É falta pela meia direita, vai pintar cartão pro Juan. E tá dizendo que foi 1, 2, 3. Pra mim o cartão já era merecido da falta em cima do Anderson Leite aqui na defesa, viu, Adriano Almeida? Ele tá muito econômico nos cartões, esse árbitro paraense hoje, viu, Cabela? Mas agora o camisa 6, o lateral esquerdo, Juan, foi sim amarelado pelo excesso de faltas, não foi nem pela força. Falta em cima do João Vitor, é mais uma perigosa. Quem sabe desta vez o Matheus Bueno calibra melhor o pé, Cabela. Terceira oportunidade de falta praticamente no mesmo lado e no espaço. E em menos de 10 minutos. Vamos ver se eles aprenderam. Vamos lá agora, já tiveram 2 aulas. Uma foi na barreira, a outra foi para fora. Quem sabe agora, os 3 estão ali. Conversando, agora a posição mudou, Jefferson está mais aberto, o Landias está na bola, o Matheus Bueno continua lá do lado esquerdo da bola para bater de perna direita, barreira em cima da linha da grande área, o árbitro autoriza, aumenta o volume aí, torcedor, Landias na bola, batida, na barreira, piorou, porque a outra foi na cabeça do jogador da barreira, agora foi no tornozelo do jogador da barreira, será que ele tentou bater por baixo, Adriano Almeida, é isso? Cabela, difícil adivinhar a cabeça de jogador de futebol, viu? E agora o Caio Dantas se irrita demais, porque na cabeça dele ele sofreu a falta e o árbitro... ele marcou falta a favor do Guarani, mas está muito irritado ali o atacante Caio Dantas. Vai ter que trocar a chuteira, viu? Acho que abriu ali, né, no pisão, saiu a às sola, vezes deve ter rasgado, vai ter que trocar, então, momentaneamente com 1 a menos, vai ter que ser rápido ali o centroavante do Bugre. Pois é. Aliás, o departamento do Guarani já tem que ter levado a chuteira lá para ele, correndo, pega a chuteira de outro que tá no banco ali, que é o mesmo número, e vamos embora, vamos trabalhar, vamos lá. É falta pro Guarani lá pela esquerda, vem bola para a grande área, vai se ajeitando o Ayrton para fazer a cobrança, tá todo mundo no meio da área. Guarani com 1 a menos, Caio Dantas está trocando, olha que movimentação no banco para trocar a chuteira do Caio Dantas, meu Deus. É falta pro Bugrão, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, autoriza o árbitro, bom momento para a equipe do Guarani, aliás, vive um bom momento, tem que aproveitar, Bugrão, tem que aproveitar. 37 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, Ayrton na cobrança da falta, vem bola para a grande área, autoriza o árbitro, pintou o levantamento, o primeiro pau, desceu de cabeça! Guarani! Ziriguidu! Do Bugrão! Douglas Bacelar! Cruzamento
na testa do Douglas Bacelar, cruzamento do Ayrton, como se fosse colocado com as mãos da cabeça do Douglas, subiu bonito, com estilo, fez o movimento do cabeceio, procurando o campo esquerdo do Denis Júnior, estufando a rede, 37 minutos deste primeiro tempo. Guarani. Douglas Bacelar, 1 para o Bugrão, deu Xiriguidum, nada para a equipe do Vila Nova, Adriano Almeida. Você pedia para o Guarani aproveitar as chances criadas. E assim foi, Carlos Cabela. O Ayrton cruzou e dessa vez a bola parada funcionou. Essa bola foi na cabeça do Douglas Bacelar. É verdade que a marcação do Vila estava frouxa. O zagueirão subiu soberano, sem ninguém para atrapalhar. E aí teve tempo até para escolher o canto e tirar qualquer possibilidade de defesa do Denis Júnior. A justiça foi feita porque está na frente quem joga melhor. Guarani 1, Vila Nova 0. Vem Bugrão para o campo de ataque, o Ayrton ali pela meia. Adiantou demais a bola, chega a zaga por baixo, rasgando o Quinteiro, bota a bola para fora, que reclama barbaridade aqui com o auxiliar número 2, o Elcio Araújo Neves, pedindo uma posição de impedimento do ataque do Guarani neste momento. Bola foi para fora, arremesso manual para o Bugrão, aqui pela direita, 39, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Meu caro Gabi Castro, não foi na falta frontal que eles aprenderam. Foi lá no cruzamento, Gabi. Direto não estava dando, né? Mas daí a bola parada salvou, veio o ótimo cruzamento. Douglas Bacelar subiu mais que todo mundo. É isso e precisa continuar. Vem com Pacheco, faz a finta, carrega, invade a grande área, bateu cruzada, sobra de bola pelo meio da grande área, chega a zaga para fazer o corte. Vem Pacheco de novo, brigando pela bola, a bola volta lá pelo meio da área, toca de cabeça, chega Cristiano rasgando, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, agora nem aperta, vem pra cima a equipe do Bugrão, 40 minutos na roubada, sobra com o Salustiano lá pela esquerda, ele bota errado, aí não, Salustiano. Aí não, deu de graça para a equipe do Vila, que tenta sair jogando, Quinteiro, chega na bola, marcação do Ayrton para cima dele, devolve lá na direita, o Elias recebe, domina, gira o corpo, joga em cima do Matheus Bueno, a bola vai para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova no sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40, o Guarani rouba a bola, vem com o Ayrton, adiantou demais a bola, brigou pela bola, é pênalti! Guarani! É pênalti! Ayrton faz a finta, o Quinteiro vai pra cima dele, o Ayrton cai no gramado, o senhor Fernando Antônio Mendes aponta a marca da cal, é pênalti pro Guarani, Adriano Almeida. Penalidade indiscutível, o Ayrton ganhou na bola, na velocidade do Quinteiro que foi no carrinho, nas pernas do atacante do Guarani, o árbitro em cima e com muita convicção marcou o pênalti, o Quinteiro se levantou, foi a loucura, reclama muito até agora, foi tirar satisfação com o Ayrton que está deitado no gramado. Obviamente a gente vai ter aí a confirmação do VAR, mas o pênalti para mim claríssimo, Guarani com chance de fazer 2-0. Eu fiquei acompanhando a linha da bola e a bola foi lá para a linha de fundo, Gabi Castro, então foi na perna do jogador. Não, para mim também, pênalti marcado, Quinteiro perdeu totalmente ali o tempo de bola, ele tentou dar o carrinho para tentar afastar, acertou apenas o atacante do Guarani e agora o árbitro precisa ter a celeridade, a rapidez para fazer essa cobrança, ele deixa muito catimba dos jogadores do Vila. E tem jogador do Guarani, viu, Cabelão? Pois é, Fábio Chaves. Aí o pênalti indiscutível, o Quinteiro vai à loucura ali, a bola já está na marca da cal. E tem jogador do Guarani, o Adriano Almeida, no caso o João Vitor, entrando na pilha do Vila, sai dali. A briga não é com o Guarani, deixa os caras lá. Muita conversa, inclusive agora o Anderson Leite vai lá tentar esfriar a cabeça do João Vitor, conversar. O Guarani é o que você falou, ânimos no lugar porque o jogo tá todo pro Bugre. Tá lá o Caio Dantas, já pega a bola, bota embaixo do sovaco, fala, deixa pra mim essa, hein? 42 minutos de Guarani. Tempo corrido aqui no Brinco de Ouro. Tá 1-0 pro Guarani, o gol foi a 37, ou seja, faz 5 minutos que saiu o gol do Guarani, já tem pênalti para o Bugrão. Pode ampliar desse finalzinho de primeiro tempo. Tá lá o Caio Dantas, colocando a bola com carinho. Torcedor do Guarani, a grande maioria em pé aqui no Brinco de Ouro. Aumenta o volume, sonsaço na CBN Campinas. Pode dar mais um Giriguidum. O Caio Dantas tá lá. Quando saiu o primeiro gol, o Caio Dantas estava fora do campo. Aí ele volta e vai fazer o segundo gol. Tá lá para fazer o segundo gol. Caio Dantas na cobrança do pênalti. Denis Júnior embaixo da trave. Vai autorizar o árbitro. Tá autorizado. Caio Dantas vai dar Giriguidum. Aumenta o volume aí. Caio Dantas concentrado para fazer a cobrança. Correu para a bola, preparou, bateu. Pega o goleiro!
estica a perna esquerda para fazer a defesa com o pé canhoto, Adriano Almeida. Bateu mal agora o artilheiro do Guarani na Série B, o Caio Dantas, né? Chutou até forte, mas chutou no meio do gol. O Denis Júnior caiu para o lado direito e aí os pés do goleirão do Vila salvaram o que seria o segundo gol do Bugre. Perde, Gabi Castro, não deu tempo nem da gente bater um papo, nem sobre o gol e nem sobre o gol perdido agora. Exatamente, lembrou o Vitor na Libertadores, Atlético Mineiro e Tijuana, foi pro lado direito, deixou o pé e acabou fazendo a defesa. Infelicidade do Caio Dantas, mas o Guarani é melhor, precisa continuar, não pode se abater. Vem Guarani na roubada de bola, o Caio Dantas já dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita, Pacheco, 43-50, tem que aproveitar, tá atordoado a equipe do Vila, Pacheco na bola, levantamento lá na segunda trave, sobe Elias de cabeça, faz o desvio, bota pra fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso manual pro Guarani lá pela esquerda, vai chegando o Jefferson, que agora é ele que não tem pressa nenhuma ali nessa reta final de primeira etapa para fazer a cobrança do arremesso manual. Toma distância, vai jogar na área, hein? Tá todo mundo lá no meio da área. Toma distância o Jefferson. Foi lá na entrada do vestiário do Vila Nova. Corre para fazer o arremesso, joga no meio da grande área de cabeça. Quinteiro estava lá para fazer o corte. Ele faz o corte e vem brigando pela bola, Salustiano. Lá pelo lado esquerdo, volta mais uma vez o Ralf, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, a bola vai para fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Vila Nova. Último toque do jogador do Guarani. Mas está parado o jogo, teve ali uma falta, um impedimento anotado no ataque da equipe do Guarani. 44-50. Que primeiro tempo, hein, Gabi Castro? Que primeiro tempo, hein? De muita velocidade, de muitos lances para nós comentarmos. Um Guarani que começou tranquilo, mas daí foi se perdendo ao longo do caminho, foi desperdiçando muitas faltas e aí no momento de bola parada saiu o gol. Teve mais volume de jogo, procurou mais o gol, teve o pênalti desperdiçado. Finalzinho de primeiro tempo, precisa ter calma, até porque o Vila Nova não finalizou nenhuma vez. Então, se tivesse que ter um vencedor, teria que ser mesmo o Guarani. Este 1-0 reflete o que foi o jogo até aqui. Cartão. Opa, vai lá, Adri. Cartão amarelo para João Vitor no momento em que a arbitragem sinaliza mais 3. Pois é, 45 minutos e 40, só agora que o quarto árbitro conseguiu pegar a placa para vir na beirada do campo ali para anotar o acréscimo. E que primeiro tempo ruim do João Vitor até aqui. É, e ainda toma um cartão amarelo nesse finalzinho. Lançamento foi feito para o Juan, bola passa por ele, vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, sistema defensivo pela direita. Vamos chegando a 47 minutos, aliás, 46 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco. Sem pressa, o Pacheco está lá para a cobrança, hein? Pacheco vai na cobrança, tem aberto aqui pelo lado direito o João Vitor, briga pela bola, o Anderson Leite chega para fazer o quarto, o Matheus Bueno dá um bico nela, joga para o ataque, o James responde, de cabeça o Douglas Bacelar, autor do gol do Guarani, toca de cabeça, bota no campo de ataque, vem Juan de novo, devolve o ataque da equipe do Vila, só de cabeça, hein? Tá parecendo futebol, hein? Toca na bola de um lado, vem do outro, vem mais uma vez Juan, quando ele passa o Pacheco agradece o presente, fica com ela, devolve a bola no Anderson Leite, jogou na fogueira, na contramão, chegou o Bacelar, jogou em cima do Alisson, na roubada, invadiu a área, batida, pega Vladimir! Uma bobeira em conjunto da marcação do Guarani na saída de bola. Todo mundo errou nessa chegada aí, minha cara, Adriano Almeida. Tem que tomar cuidado, ainda mais com o Alisson, perigoso, um dos artilheiros do Vila. Olha o Bugre. Vem Bugre no ataque, Jefferson lá pela esquerda, bota a bola ali pelo meio, sobra de bola, Ayrton de frente pro gol, fez a finta pela meia, bateu o rasteiro! Xiriguidu! Cruzamento para o primeiro gol da cabeça do Douglas Bacelar. Agora ele pegou e falou, deixa comigo. Veio no facão na diagonal da esquerda para o meio da área. E ali na linha, na junção praticamente entre a meia-lua e a linha da grande área, ele bate no contrapé do Denis Júnior. Ela vai para o fundo do gol a 47 minutos deste primeiro tempo. Faz o segundo, que poderia ter sido o terceiro.
2 pro Bugrão, Deus eliminou, nada para a equipe do Vila Nova quando apita o árbitro. Fim de papo, fim do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. O Adriano Almeida, o destaque desse gol do Ayrton Aidri. Daqui a pouquinho ela vem. Final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Gabi Castro. Poderia ser 3. Que jogo, né? Impressionante. Que velocidade, quanta coisa aconteceu. E é um Guarani que não se abateu. Mesmo depois do pênalti perdido pelo Caio Dantas, chegou o ataque, teve a bobeira no sistema defensivo, é verdade. O Alisson chutou fraquinho, foi muito bem, fechou o ângulo ali o goleiro Vladimir. E depois no ataque o Ayrton no contrapé do Denis Júnior. Tava achando que a bola ia pro lado esquerdo, ele chutou reto do lado direito e aí enganou o goleirão. 2-0 com merecimento. O Guarani teve mais volume de jogo, chegou mais ao ataque, buscou a vitória. Será que é um novo Guarani no segundo turno? Pois é isso que o torcedor espera e é isso que o torcedor deseja e quer para o Guarani nesse segundo turno. O Guarani começa bem, primeiro tempo, 2-0 para cima do Vila Nova. Minha cara Adriana Almeida. Os torcedores parecem estar um pouquinho mais calmos agora nesse intervalo de jogo, né, André? Muito bem, jogadores já estão todos nos vestiários, mais trabalho nesse intervalo para o Luizinho Lopes, o técnico da equipe do Vila, porque o Vila está perdendo por 2-0, e olha, para você que está chegando agora, tem gente que liga o radinho, tá acabando o primeiro, vou ligar o radinho aqui, para a gente saber como é que tá o placar do jogo. Deixa eu ver o que aconteceu no primeiro tempo. Então vamos fazer o seguinte, você fica com o radinho ligado aqui, daqui a pouquinho nós vamos detalhar para você como foi o primeiro tempo e do que esperar na segunda etapa, pois não, André? Desculpem, a pilha me traiu aqui nesse finalzinho de primeiro tempo, mas saída tranquila dos jogadores e só, como eu não dei o destaque do gol do Ayrton, mas na minha cabeça aqui, guardadas as devidas proporções e para o torcedor que não tem o visual do gol e lembra do Robin, atacante holandês, que tinha essa jogada muito característica. Para mim, essa jogada do Ayrton lembrou um pouco do Robin, atacante, ex-atacante da Holanda. Pois é, bem lembrado, Dri, bem lembrado, o Robin fazia da direita e vinha para bater com a perna canhota, o Ayrton fez do lado esquerdo para bater com a perna direita e faz o segundo gol do Guarani, muito bem lembrado, é bem essa imagem mesmo, o torcedor que está nos acompanhando pelo Sonsaço da CBN Campinas, para imaginar como que foi o gol do Ayrton a 47 minutos deste primeiro tempo. Meu caro Fábio Scheibe, aqui o jogo tá quente, Fábio Scheibe, tá quente. E essa vitória do Guarani, como que fica o Guarani na tabela de classificação, meu caro Fábio Scheibe? Central da Bola. Vitória importantíssima pro Guarani nesse começo de segundo turno, no começo do retorno. O Guarani dá um salto agora, né? Permanece na lanterna da competição, mas a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento diminui. O Guarani estava com 11 pontos no início da rodada, com essa vitória parcial, está chegando a 14 pontos ganhos. O Guarani a 2 pontos do vice-lanterno Ituano, e se mantiver esse resultado, fica a 8 do Botafogo. Botafogo de Ribeirão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, viu, Cabela? Muito bem, são 20 horas e 52 minutinhos, 20 e 52, 8 minutinhos para as 9 horas da noite. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no Sonzão da CBN Campinas para Guarani 2, Vila Nova, nada. Vamos para aquele intervalinho para tomar aquela água e a gente volta já já aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Vila Nova. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado?
Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Vila Nova. Opa, já estamos de volta, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o jogo por 2-0, faltando 5 minutinhos para as 9 horas da noite. Meu caro Fábio Scheibe, vamos dar uma passada em toda a rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Vamos lá, Cabela, no encerramento dessa 20ª rodada da Série B, além de Guarani e Vila Nova, o Goiás recebe o Ceará daqui a pouquinho às 9 da noite lá na Serrinha, em Goiânia. Os dois times já em campo às 9 da noite, tem bola rolando então para o encerramento dessa 20ª rodada. 20ª rodada que começou na sexta-feira, com o Avaí vencendo o Operário por 1-0 na ressacada, o Santos fazendo 3-0 no Paysandu lá no Mangueirão, em Belém do Pará, o Mirassol fazendo 2-0 no Brusque, lá no Maião, em Mirassol, e 3-1 pro América Mineiro contra o Botafogo de Ribeirão, no Independência. No sábado de virada, o Ituano fez 2-1 na Chapecoense, no Novelli Júnior. Na Arena Pernambuco, o Sport bateu o Amazonas por 3-2. E ontem, a Ponte Preta, jogando em Curitiba, lá no Couto Pereira, empatou com o Curitiba por 1-1. E no Rei Pelé, em Maceió, o Novo Horizontino conseguiu mais uma vitória, fez 1-0 no CRB, Cabela. Muito bem, tá aí, portanto, a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando tudo aqui com o Fábio Scheibe. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, então, meu caro Fábio Scheibe. Como é que foi a Série A nessa rodada do final de semana, hein? Na Série A já estamos na 22ª rodada. Já são três rodadas do segundo turno. E o Fortaleza, no sábado, Fortaleza, o vice-líder da competição, surpreendente, o Fortaleza venceu mais uma, bateu o Criciúma por 1-0 no Castelão. No sábado também, em plena recuperação, o Grêmio venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 3-1. No Clássico Mineiro, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro não saíram do 0-0 então, Cruzeiro e Atlético Mineiro. No Engenhão, o Vasco fez 2-0 no Fluminense, outro clássico estadual, o Vasco se recuperando também na competição. Na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou com o Bragantino por 1-1 na prévia dos dois duelos que vão acontecer pela Copa Sul-Americana, começando já amanhã, mas no sábado deu empate pelo Brasileirão, Corinthians 1, Bragantino também 1. Ontem no Alfredo Jaconi pela manhã, o Juventude bateu o líder do campeonato, Botafogo, por 3-2. Em outro clássico estadual da rodada, na Fonte Nova, o Bahia fez 2-0 no Vitória. No Maracanã, Palmeiras e Flamengo voltaram a se encontrar e deu empate dessa vez, Flamengo 1, Palmeiras também 1. No Morumbis, o São Paulo fez 1-0 no Atlético Goianiense, gol de André Silva. O São Paulo neste momento é o 5º colocado. E no Beira-Rio, Internacional, que não vence há 12 partidas, empatou com o Atlético Paranaense por 2-2. O técnico Roger Machado ainda não venceu sob o comando do Colorado. Situação preocupante do Internacional, viu, Cabelão? Pois é, interessante, né? Roger Machado estava no Juventude, né? Juventude fazendo uma campanha bacana, e
vai pro Internacional, pro time grande, que aí tá apanhando pra caramba o Internacional, não consegue vencer. Muito bem, são 20 horas mais 59 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola rola para todo o segundo tempo, para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. O Guarani vai vencendo por 2-0 a equipe do Vila Nova. Agora, Fábio Scheibe, tem esse meio de semana, tem Libertadores da América e tem também Copa Sul-Americana. Vamos começar pela Libertadores da América, que já tem jogo amanhã, né? Tem jogo amanhã e tem um duelo muito legal brasileiro, jogos de ida das oitavas de final, Libertadores que volta depois de 2 meses, após a parada para a Copa América, Libertadores voltando então nas oitavas de final, amanhã nessa semana também os jogos de ida, e amanhã no Couto Pereira, 7 horas da noite, tem o Grêmio recebendo o Fluminense, o Grêmio atuando ainda no Couto Pereira, porque a arena do Grêmio está interditada devido às enchentes, ainda está em fase de recuperação. Amanhã também tem outro brasileiro em campo, o Atlético Mineiro enfrenta o São Lourenço lá em Buenos Aires, São Lourenço e Atlético Mineiro, 9h30 da noite. Ainda amanhã também no Monumental de Santiago tem Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Na quarta-feira, mais jogos da Libertadores da América. Tem o duelo brasileiro também, muito aguardado, entre Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite no Newton Santos, no Engenhão. Tem outro jogo envolvendo o campeão da Libertadores, o pentacampeão da Libertadores, o Peñarol, recebendo o The Strongest. E outro clássico também, agora argentino, o Tajeres, jogando contra o River Plate. A Libertadores da América, esses jogos de ida terminam na quinta-feira, com outro brasileiro em campo. São Paulo vai até o Montevidéu para encarar o Nacional do Uruguai. E também o Flamengo recebe o Bolívar às 9h30 da noite no Maracanã. Muito bem, 9 em ponto. Daqui a pouquinho a gente fala da Sul-Americana, que também tem jogos essa semana, jogos decisivos, tem confronto brasileiro também na Sul-Americana. Meu caro Gabi Castro, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Jogo maluco, Gabi. A gente falou que o Guarani começou bem, depois o Guarani amoleceu, o Vila Nova cresceu, de repente o Guarani aumenta o poder ofensivo de novo, vai lá, mete 2, perde um pênalti. Doideira, rapaz. Doideira, e um resumo, uma frase é: o Guarani quis jogar e o Vila controlar o relógio. Tanto é que o Guarani terminou com 11 finalizações, 5 corretas, 6 erradas, e o Vila Nova apenas uma num erro do sistema defensivo, em que o Alisson perdeu um gol cara a cara quando a partida estava 1-0. Eu acho que assim, Cabela, não é tão difícil. O Guarani ele não foi exuberante, ele cometeu erros de passe. Até os 37 minutos a torcida estava reclamando, demonstrou lentidão, entrou no jogo do Vila, ficou impaciente, errou. Mas quando faz o simples, uma falta bem cobrada, sai um gol de cabeça, uma bola esticada do Ayrton, ele sofreu o pênalti, uma jogada construída novamente pelo Ayrton e uma finalização correta, saiu o gol. Então, acho que a lição que fica é isso, não é tão difícil. Tem que fazer o simples, tem que ser competente, é verdade, tem que saber jogar, tem que construir as jogadas. Mas eu acredito que todo mundo que está aí, sendo titular de uma equipe como o Guarani, sabe fazer isso. Então o Guarani precisa continuar com essa produção ofensiva, volume de jogo, melhorar saldo de gols. Vila Nova apenas uma finalização, certamente vai vir para cima, vai se expor mais, e o Guarani precisa aproveitar essa velocidade do João Vitor, essa velocidade do Ayrton, subir os seus laterais para poder marcar o terceiro gol e aí sim matar a partida. Muito bem, as duas equipes já voltaram pro gramado. O Guarani não mexeu, mas o Vila mexeu. O Vila mexeu 2 vezes. Daqui a pouquinho... Quer que eu já confirme? Vamos lá então, Dri, vamos lá. Vamos lá então, Cabela. Foram embora o 4, James, e o meia dúzia, Juan. James e Juan estão fora. 20, João Lucas. 21, Alex Silva. Essas as novidades do Vila Nova para o segundo tempo. Muito bem, 20, João Lucas e 21, Alex Silva, é isso? Isso mesmo. Alex Silva, muito bem. Anotado aqui na papeleta aqui. Para o segundo tempo, você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Estamos por conta do árbitro do jogo, o senhor Fernando Antônio Mendes, para o início da segunda etapa. Tá tudo pronto aqui no Brinco de Ouro. Saída de bola com a equipe do Guarani, segundo tempo, que está vencendo o jogo por 2-0. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. Futebol, vamos CBN.
Guarani já vem pro campo de ataque, briga pela bola, a bola sobe, desce ali o Anderson Leite, toca na bola de cabeça, vem o Matheus Bueno brigando por ela, a bola espirrada, sobra com o Cristiano, já toca na bola, vem pro campo de ataque, briga, ali o Todinho cai, pede falta, o Anderson Leite vem, Todinho e Leite, uma dupla legal, vem pro campo de ataque ali pela esquerda, lançamento é feito, Ayrton recebeu na ponta canhota, Quinteiro chegou na marcação, ele faz o cruzamento, vem por baixo, Cristiano se atira de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Pacheco, faz a abertura com o Anderson, com o Matheus Bueno pelo lado esquerdo, mais uma vez o Ayrton encarou a marcação, fintou, carregou, invadiu a área, bola é boa, vai pintar no gol, batida pra fora do gol! Teve desvio! Jogadaça do Ayrton, foi pra dentro, quase o terceiro do Bugre, Adriana Almeida. Tá muito liso o Ayrton hoje, e ele fez o corte, se livrou de 3 marcadores do Vila, que ficaram com medo de derrubar o atacante e fazerem um novo pênalti logo nesse comecinho de segundo tempo. Então ele foi ganhando da marcação, chutou, teve um desvio, senão eu acho que essa bola ia na direção do gol. Escanteio para o Bugre, é o primeiro do segundo tempo, lá pelo lado direito do ataque. Luan Dias na bola. Quarto escanteio no jogo, chegando para a equipe do Bugre, Luan Dias lá pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Vem comigo, torcedor. Levantamento, o primeiro pau, sobe a zaga do Vila para fazer o corte, ela volta com o Luan Dias lá pela ponta direita, na perna da canhota, faz o levantamento, vem bola para a grande área, sobe de cabeça, o corte é feito, aliás, mal feito, sobrou pelo meio. Ficou pedindo empurrão lá no meio da área, tem jogador caído. Lá no meio da área, parece que é o Salustiano que ficou caído. Douglas Bacelar caiu, Salustiano no bico da bola, joga na arquibancada, o jogo tá parado. Gabi Castro, segundo tempo, começou a 500 por hora. Também bastante agitado. E Cabela, para você, para o ouvinte poder visualizar com as alterações do Vila Nova. O Elias, que era lateral direito, ele passou para lateral esquerda. O Alex Silva, que entrou como lateral direito. O Ralf, que era meio campista, foi para a zaga. E o João Lucas entrou no meio campo. Então é a nova configuração aí do Vila Nova. Algo que o Guarani pode explorar é que o Elias é destro, está jogando como um lateral esquerdo. Então tá com a perna trocada ali. E o Ralf, como zagueiro, já está acostumado, né? Começou como meio campista, volante, foi recuando. E agora ficam dois jogos, fica tanto o Douglas vem voltando, vem pra cima a equipe do Vila, chega por baixo o Jefferson, rasga, dá um bico da bola, sobra no Ralf, faz o domínio, Ralf toca na bola, vem com o Todinho, fez o passe do lado, mais uma vez quem recebe ali pelo meio era o Alex Silva, tenta o toque, na verdade quem chegava era o João Lucas, vem mais uma vez, Luan Dias, faz a finta, engata uma quinta, bota na frente, foi tocado, é falta nele! Vai pintar cartão pro Quinteiro. Vai pintar cartão para o Quinteiro. E no pênalti ele não tomou cartão, deveria ter tomado e agora estaria expulso, Adriano Almeida. E agora ele ficou pendurado. Pendurado não, ele já estava pendurado para o próximo jogo contra o Sport. O Quinteiro não joga e parou um contra-ataque, né? O Luan Dias vinha em muita velocidade, podia caminhar em direção ao gol. Quinteiro fez a falta, tomou um amarelo, é falta a favor do Bugre. Falta para o Guarani ali pela intermediária, 3 minutos e meio desse segundo tempo, começou a 1000 por hora o jogo, segundo tempo, hein? Bugrão em cima do Vila, Bugrão em cima do Vila, tem que tomar cuidado, só tem que tomar cuidado, tem que estar bem postado defensivamente. É falta para o Guarani, ali Luan Dias e Matheus Bueno na cobrança da falta que está na intermediária, mais para o círculo central do campo do que para a meia-lua da grande área. Matheus Bueno deixou Luan Dias na jogada ensaiada, joga lá na ponta direita, sobe a zaga, faz o quarto, ela sombra com o Salustiano, tenta a finta, tem marcação para cima dele, na roubada, para sair jogando a equipe do Vila. Último toque do jogador, opa! Todo mundo ali imaginava o arremesso para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Eu também imaginava. Os jogadores do Guarani vão à loucura, mas não reclamam tanto. E é assim que tem que fazer, interessado na bola, no futebol. 4 passados, é o segundo tempo, 2-0, Guarani ganha. Agora sim, arremesso manual é para a equipe do Guarani, é lá pela direita, vai se ajeitando lá o Pacheco para fazer a cobrança. Guarani volta bem para o segundo tempo. Arremesso manual cobrado, Luan Dias tenta o toque na bola, tem marcação em cima dele do Alisson. Bola vai para fora, último toque do Alisson, arremesso manual para o Guarani, já cobrado. Fica com a bola dominada ali, a equipe do Bugre. Caio Dantas dominou, girou o corpo na cara do gol, bateu, pega o goleiro! Denis Júnior, defesaça, bola volta, Luan Dias com ela, domina, briga pela bola, fica com a bola dominada, faz a batida, pega o goleiro! Denis Júnior no meio do gol para fazer a defesa e botar ordem na casa 2 vezes, Adriano Almeida. O giro do Caio Dantas no primeiro chute foi maravilhoso. Ele deixou o defensor do Vila Nova na saudade, apareceu na cara do Denis Júnior. Mas aí foi a pior opção, o chute rasteiro, o goleiro pegou.
Caio Dantas já faz o domínio, toca no Anderson Leite, abre lá pela direita, recebe de volta, o toque é feito, Anderson Leite briga pela bola, vai chegando o João Vitor, dá um tapa na bola, o Caio Dantas briga lá na linha de fundo, quem chega por baixo para fazer o corte ali pelo meio, Ralf, domina, toca no Cristiano, fez o passe de volta lá na esquerda, trabalha o Elias, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, passa por todo mundo, sobra com o Salustiano. Dá um bicão na bola e vai tomar cartão Salustiano, olha lá, deu cartão para o jogador do Guarani. A bola, ele apitou e o jogador chutou ao mesmo tempo, não tinha como esperar, Adriana. Cabela, mas dava para dar uma esperadinha, assim. E esse cartão tira o Matheus Salustiano do próximo jogo do Guarani. Ele estava pendurado. Bugre enfrenta a Chapecoense no sábado fora de casa. 5 minutos e 40. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe, conta para nós. Tem mensagem sim, todo mundo apoiando e feliz com essa vitória parcial do Guarani. Um abraço aqui para Regina Uecane Lawande. Tá falando hoje está bom para o Guarani, assim como o Valdir Félix de Cosmópolis também, falando que o Bugrão começa a reação nesta noite. Um abraço pro Emerson Santana, pro Moisés Brandão, tá lá em Curitiba também curtindo o somzão da CBN, e o Robson Vitoriano em Leme. Futebol Globo CBN. Vem Vila Nova para o campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento do Elias na grande área, sobe de cabeça para fazer o corte do Douglas Bacelar, chega a zaga do Guarani, dá um bicão na bola, briga o Quinteiro, briga Caio Dantas, vem com ela, faz o domínio, protege bem a bola, chegaram 2 jogadores para cima dele, tenta o toque ali pelo meio, quem chegava, o Ralf para fazer o corte, o Luan Dias tentava o lançamento para o Ayrton, o Ralf faz o corte, recua no Quinteiros, que bota lá no campo defensivo com o Denis Júnior na grande área. Para começar de novo a equipe do Vila Nova, 6h40. Segundo tempo, 2-0, torcedor começa a cantar aqui no Brinco de Ouro. Canta o torcedor do Guarani para empurrar o Bugrão para cima do Vila Nova. Tá ganhando, tá 2-0, tá bem nesse segundo tempo a equipe do Bugre. Trabalha o Vila Nova, vem para o campo de ataque pela direita. Alex Silva recebe, domina, dá um tapa nela, antecipa bem ali o Matheus Bueno, bota a bola para fora, ali à frente do Todinho, arremesso manual, Alex Silva tá na cobrança. Mais atrás tem o João Lucas, ali pelo meio tem o Alisson, ele quem recebe o Matheus Bueno, ligadaço para fazer o corte. Chegou Ayrton, tocou, Luan Dias faz a finta, escapa da marcação, tenta a bola enfiada. Estava impedido o Ayrton, hein? Estava impedido, mas o Matheus Bueno briga pela bola. Vai na dividida, o Ayrton fica com ela. Faz o domínio, foi tocado, é falta! Foi tocado por trás. Aquele famoso trançapé do Cristiano, amarelinho para ele, Adriano Almeida. Mais um amarelo. Jogadores do Vila Nova agora muito amarelados por causa desse futebol do Guarani. Agora, o Cristiano é quem toma o amarelo, o jogador do Bugre ainda no chão, com muitas dores. O Guarani também vai jogando um pouco com a inteligência, né, Cabela? 2-0 no placar, vai fazendo um bom futebol e vai dando aquela valorizada nos momentos em que pode. Fala, o relógio tá com o Guarani agora, mas ele precisa saber aproveitar o momento do jogo. Então o Vila Nova, errando uma barbaridade, não consegue chegar ao gol do Vladimir. O Guarani pode imprimir um ritmo, mesmo vencendo por 2-0, para matar a partida e fazer 3-0. Porque 2-0 é aquele placar que você vai mantendo, você tá tranquilo na partida. Sai um golzinho 40 do segundo, o Vila entra, vira um pandemônio final do jogo. Então tem que saber matar a partida, saber vencer o jogo. O cronômetro é do Guarani, o relógio é do Guarani. Tem que saber jogar a partida e a partir do momento que o Vila tá mal no jogo, você vai lá e vence o jogo. Vai se levantando ali o Ayrton, tá sentindo a perna canhota ali, depois de ter tomado o toque e a falta sofrida, cartão amarelo para o Cristiano, a falta para a equipe do Guarani, a Maca tá entrando em campo, depois dele estar em pé, a Maca entra, os jogadores do Vila Nova ficam bravos com a chegada da Maca ali no meio campo, todo mundo vai para cima da arbitragem ali, ele tá brigando com o Ayrton para tirar o Ayrton de campo, a Maca volta para fora do campo, e o jogo tá parado. Cabela. Fala, Adriana. E a gente lembra que a fase do Vila Nova não é nada boa, né? Esse time vem aí de 4 jogos sem vencer e na última partida empatou em 2-2 com o Paysandu. O Paysandu que é outro time que briga também lá na parte de baixo da tabela. É falta que favorece a equipe do Bugrão. Tem Luan Dias e Matheus Bueno. Matheus Bueno dá um tapa na bola para o Pacheco lá pela direita. Pacheco rola a bola, entra na tela do campo, vem descendo o João Vitor, faz o domínio, devolve no Pacheco. O Pacheco devolve de calcanhar, o toque é feito, antecipa Alisson. O Pacheco briga pela bola na roubada. No primeiro lance ele roubou, na segunda ele brigou, fica com a bola, o jogo fica quente, o jogo fica pegado e a falta anotada lá não, só arremesso manual. Não, deu a falta para o Vila Nova, lá pela esquerda, sistema defensivo da equipe do Vila Nova. Vamos chegando a 10 minutos deste segundo tempo.
Trabalha a bola Quinteiro. Na saída ele busca alguém ali, pede a chegada mais próxima do Alex. O Alex Silva fica reclamando, a bola já está lá do lado, lá pela esquerda com o Elias. Faz o domínio Elias, tenta o tapa na bola, tem marcação para cima dele. Fez a roubada ali o João Vitor. Só que a bola espirrada volta lá no sistema defensivo com o Ralf. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN, ó, presta atenção, ó, tá assim, ó. Guarani 2, Douglas e Ayrton. Vila Nova. Nada para a equipe do Vila Nova, Fábio Scheibe. Central da bola. No outro jogo da noite da Série B, a situação não está boa para os goianos. É gol do Ceará contra o Goiás lá na Serrinha. Ceará 1, Goiás 0. Pela Série C, o Floresta vai perdendo para o Ipiranga por 1-0 e Sampaio Correia e ABC empatam em 1-1. Futebol Globo CBN. Agora o Ralf pegou um chute de fora da área. O João Lucas estava lá pertinho do Vladimir. Impedimento marcado no ataque da equipe do Vila Nova. Gabi Castro. Agora acho que dá para dar uma respirada e a gente dar uma analisada desses primeiros 11 minutos desse segundo tempo, Gabi. Jogo bastante corrido, Guarani com mais volume de jogo, Guarani segue com essa posse de bola, tem que continuar desta maneira, sabendo controlar o relógio, mas acelerar o jogo em determinado momento para poder marcar o terceiro gol. E o Vila Nova, você viu aí, né? Estava impedido, mas chegou a balançar as redes, então tem que tomar cuidado com os erros defensivos. Vamos chegando a 12 minutos, segundo tempo, bola para fora, arremesso manual para o Guarani, lá o Pacheco está na lateral direita para fazer a cobrança. Ele busca alguém, ninguém se apresenta, ali na frente é o Luan Dias, mais à frente é o João Vitor, o Luan Dias, ele tentava o Luan Dias, chega a marcação para cima para fazer o corte, toca na bola de volta o Pacheco, dá um tapa nela, o Matheus Bueno, novamente Matheus Bueno, joga com Ayrton, encontra o Jefferson, aberto pelo lado esquerdo, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, devolve com o Matheus Bueno, tem a marcação do João Lucas, ele faz a finta para cima do Todinho, o João Lucas chega, ele tenta a devolução ali pelo meio, o toque do lado, Cristiano vem para consertar para o Vila Nova. Joga com o Quinteiro, recebe de volta o Cristiano, que vem para o campo de ataque, chega Salustiano, tentando antecipar ali o Henrique Almeida. Fica reclamando de uma falta, o 19 da equipe do Vila, a bola sobra com o Vladimir. O árbitro só olha para ele e manda seguir o jogo. 2-0, Guarani está ganhando. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora o Quinteiro ficou bravo, hein? O Quinteiro chegou ali rasgando, deu bico na bola, jogou para fora do campo. Arremesso manual para o Guarani pela esquerda, o Jefferson vai se apresentando lá, o árbitro pede pressa, o Jefferson vai lá sem muita pressa, faz uma graça, levanta a bola para fazer a cobrança, o árbitro chama a atenção dele de novo, ele vai para a cobrança do manual, não tem ninguém por ali, o Anderson Leite, é ele quem recebe, domina, toca do lado, vem o Caio Dantas, tenta o passe, João Lucas por baixo, corta, joga para fora, é outro manual que favorece a equipe do Guarani. Ali mais uma vez o Jefferson vai na cobrança, e o árbitro está de olho no Jefferson ali. Arremessou manual para o Guarani, vem buscar o jogo o Luan Dias. Ele busca alguém para o passe, o Luan Dias quem recebe, adianta demais a bola, tem marcação do Igor Henrique. Toca na bola, vem pelo círculo central do gramado, perde o lance, João Vitor recupera, Pacheco na sobra, já faz o passe, Matheus Bueno, com ela vem para o campo de ataque, vem carregando a bola pela meia direita, dá um tapa para o João Vitor, lá pela direita, Pacheco passou, recebeu, marcação do Elias para cima dele, ele vem no facão, vem pelo meio, chega a marcação do Elias para cima dele. Faz o corte e deixa com o Cristiano para sair jogando lá pela esquerda. Alisson recebe, faz o domínio, faz o break, devolve, vem pelo círculo central do gramado, adianta demais a bola o Igor Henrique, a bola espirrada na sombra com o Caio Dantas, já bota na frente, lançamento do Anderson Leite, botou na frente, bom momento, abatido, desvio para fora! O Anderson Leite, ele não tinha perna para chegar na área, fez a batida errada, aí o Quinteiro ajudou, botou para fora e escanteio para a equipe do Guarani, Adriana. Essa bola desviou, ela ia fraca pro gol, viu, Cabela? Mas deu um desespero ali no Denis Júnior, que tá tendo muito trabalho, teve muito no primeiro tempo. Escanteio pro Guarani, o Luan Dias e o Ayrton vão pra bola, o árbitro aqui dá uma acelerada neles aqui para eles irem rápido. Mas sem pressa alguma, porque o Bugre vai vencendo 2-0. Pois é, e tem um detalhe nesse lance todo aí, né? Se o Guarani precisar da velocidade do Anderson Leite, esquece. Esquece. Faltou perna, faltou perna para ele. Escanteio para o Bugrão, é pelo lado esquerdo, vem bola para a área, pintou levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Vila Nova para fazer o corte. Matheus Bueno faz a proteção, briga por ela o Jefferson na sombra ali pela meia, falta está anotada, é falta que favorece a equipe do Vila Nova ali à frente da grande área.
14h50. Estamos chegando a 15 minutos deste segundo tempo. O jogo é quente aqui no Brinco de Ouro. Temperatura tá caindo, a temperatura tá baixando, mas o jogo é quentíssimo. Aí mexer de novo lá o Luizinho Lopes, hein? Tem jogador lá, já vindo do aquecimento, bateu um papo com o técnico do Vila Nova, vai mexer de novo, já mexeu 2 vezes no intervalo. Trabalha mais uma vez o Quinteiro com ela, já dá um tapa na bola para o Alex Silva. Aqui pela direita, joga na bola, joga com o Todinho, faz o domínio. O Todinho faz a proteção, tenta a marcação, bota na frente, lançamento, Alex Silva. Jogou na grande área, o levantamento, atravessa toda a grande área. Lá do outro lado, ela vai sobrando com o Alisson para fazer o domínio. Tenta a finta, faz uma graça ali. O toque é feito, a bola vem desviada ali pelo meio. Chega Matheus Bueno por baixo para fazer a roubada, mas sai jogando errado. Sobra de bola com o Igor Henrique. Ali pela intermediária mantém a equipe do Vila Nova no campo de ataque. João Lucas com ela, devolve no Igor Henrique. Tentou o toque de primeiro, por baixo Luan Dias, corta no primeiro lance. A bola volta com o Cristiano, faz a abertura com o Alisson. Recebe no peito, coloca no gramado. Levanta a cabeça para buscar alguém para o passe. Ninguém se apresenta. Tem todo mundo marcado. Toca na bola, o Pacheco chega na cobertura. Ele devolve João Lucas com ela. Faz o domínio. Marcação para cima dele, o Matheus Bueno. João Lucas busca de um lado, de outro. Encontra o Elias do bico da grande área. Já dá um tapa na bola. Meia lua da grande área. Todinho chegou, recebeu, dominou, jogou com o Cristiano, chega por baixo para fazer o quarto e Salustiano. Bota para fora a bola em arremesso manual, vai pela direita que favorece a equipe do Vila. Mais uma vez o Alex Silva tá ali, ó, para fazer a cobrança. 16 minutos passados deste segundo tempo. Lá dentro da grande área, quem sobe de cabeça para fazer o quarto foi o Douglas Bacelar. Briga pela bola a equipe do Vila, se mantém, aluga meio campo nesse momento a equipe do Vila. Quinteiro recebe, círculo central do campo, dá um tapa na bola pro Ralf. Lá pelo lado esquerdo, o Ralf já encontra o Igor Henrique, devolve no Ralf, vai tocando a bola, o Guarani vai tentando fazer a pressão, apertar a equipe do Vila, que vem pro ataque, lançamento é pro Elias. Lá na ponta esquerda, pertinho da linha de fundo, João Vitor encostou na cobertura, devolveu, Alisson na perna direita, pintou o cruzamento na grande área, subiu, Jefferson, fez um cabeceio perigoso ali pelo meio da área, sobra de bola com o Guarani, joga com o Luan Dias, bota a velocidade, faz a finta, escapa da marcação, devolve com o Caio Dantas, lá na direita, protege, marcação pra cima dele para fazer o quarto, o Ralf bota pra fora, em manual que favorece a equipe do Guarani, vai mexer de novo a equipe do Vila, viu, Adriano Almeida? Tá saindo ali o camisa 29, Júnior Todinho, que um dia vestiu a camisa alviverde, tá fora do Vila Nova. Para a entrada do 17, Everton, camisa 17, está no jogo. Aí, portanto, Everton em campo. Todinho foi embora, vaiado pela torcida do Guarani, óbvio, né? Ex-jogador do Guarani. Sai vaiado aqui no Brinco de Ouro. Sobra de bola com o Guarani no campo de ataque. Bola espirrada. Vem Cristiano para dar um bico nela. Joga no ataque. Não tem ninguém do Vila. Tá sozinho ali para fazer o corte. O Douglas Bacelar. Na verdade era o Salustiano que estava ali brigando pela bola. Tem jogador caindo e o árbitro parando o jogo. O Luan Dias catimba. O Ralf daquele chega para lá. O Quinteiro também vai para cima dele. O árbitro acompanha de longe. A falta já cobrada. Trabalha João Lucas. Saída de bola da equipe do Vila Nova pela direita. Com o Alex Silva, 18 minutos deste segundo tempo. O tempo está correndo, hein? O tempo está passando. O Guarani vai se segurando. Está 2-0. O Vila trabalhando ali pelo meio. Chega Everton. Faz o domínio, devolve lá pelo lado esquerdo. Lá do outro lado quem chega é Ralf. Toca na bola o Alisson para fazer o domínio. João Vitor na cobertura. Devolve mais uma vez ali com o Cristiano. Domina mal a bola. Chega Luan Dias. Mais uma vez o Everton para fazer a dividida ali, para ficar com ela. Fala, Gabi. Cabela, tá na hora do Guarani mexer no ataque principalmente. Tá faltando velocidade. Parece que cansou ali o Caio Dantas. O Luan Dias também precisa entrar no jogo, porque o Vila tá gostando da partida. Vem bola para a área, sobe de cabeça o Salustiano para fazer o corte. Do outro lado, quem faz o toque lá do João Vitor. A bola sobra com o Alisson. Vem mais uma vez o Vila Nova. Trabalha com o Everton, que entrou agora no jogo. Tá fresquinho ali. Domina, perna da canhota. Faz a finta para cima do Luan Dias. Dá uma penteada na bola, enfiada de bola lá na linha de fundo. A bola vai para fora. Saiu no lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão com 18, agora 19 minutos deste segundo tempo. Aí lá para fazer a cobrança o Pacheco sem muita pressa. O Vila vem todo ele para cima para fazer a pressão na saída de bola da equipe do Bugre. E por enquanto não tem sinal do Alan Al mexer da equipe do Guarani não, né Adriano Almeida? Não, os reservas do Guarani até... Ó o Vila. Vem Vila Nova, batida, espalma, Vladimir! Se esticou todo para fazer uma defesaça. Vladimir fez uma defesaça ali no cantinho, bola rasteira. Agora é escanteio pro Vila, Adri. O chute do ex-bugrino, Igor Henrique, buscando o canto direito do Vladimir. Voou, foi buscar a bola e agora tá deitado no gramado sentindo alguma coisa.
Não, já vai se levantar para não retardar a cobrança do escanteio. O Cristiano é quem se prepara para a cobrança. Sexto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Vila. É lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Cristiano tá na batida. Vai todo mundo lá pelo meio da área. Pintou o levantamento. Não foi muito levantamento, não. Saiu bem baixinho para fazer o quarto. Na verdade, quem tava lá era o Alex Silva para fazer a cobrança. Cobrou mal, Alex Silva tá lá, dominou, tem jogador do Vila caído lá no meio da área, sombra de bola com o Alisson, tenta a finta, vem por baixo, o toque é feito, briga pela bola, o Caio Dantas tá lá na lateral direita, vem cruzamento pra área, sobe a zaga, sobra de bola batida, no bate e rebate, a bola espirrada, chegou por baixo, Vladimir, tava lá pra fazer o quarto, virou ali, meu Deus do céu, que confusão, hein? O árbitro tá mandando parar o jogo, tá valendo nada disso, os jogadores vão à loucura. Porque eles colocaram a bola pra dentro do gol, o Vladimir tá caído, tem jogador do Guarani junto com o Vladimir caído ali, mas virou um vucu-vucu danado da pequena área ali, viu, Adriano Almeida? Ah, é um bate-rebate tremendo, né, Cabelo? Eu tô aqui do outro lado e confesso que não consegui ver a falta exatamente em quem foi, o que aconteceu. Mas antes dessa bola entrar, o lance já tinha sido invalidado. Então, o Guarani é quem vai ter posse de bola a seu favor. Mais uma vez em que o árbitro demora para apitar. É. A falta já tinha acontecido para cima do Vladimir, já tinha chegado com força excessiva o atacante do Vila Nova. A bola ficou presa, o Vila Nova, todo mundo chutando ali e aí depois acabou saindo o gol. Se ele marca a falta no início, onde ela aconteceu... Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, nada dessa confusão. Pois é. Fábio Scheibe, dá pra você descrever o que aconteceu nesse vulco-vulco danado na pequena área aí, rapaz? Que bate-rebate, que confusão, hein, Cabelo? Meu Deus. Eu tô esperando aqui o replay do lance no monitor, mas o que a gente vê é que o jogador do Guarani ficou no chão realmente, mas não passou ainda o reprise da jogada. Vamos aguardar o que vai ser feito. O Vladimir está deitado no chão ainda, né? Vamos aguardar aqui, eu já te chamo novamente, Cabelã. Beleza, Fábio Scheibe. Continua sendo atendido o Vladimir ali no gramado, na pequena área aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 22 minutos deste segundo tempo, quase a metade da segunda etapa. Aqui, Brinco de Ouro, 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Aumenta o volume aí, ó. 2, Douglas, Bacelar e Ayrton. Vila Nova. Nada para a equipe do Vila Nova, Fábio Scheibe. Central da Bola. Cabela, olha essa notícia que surgiu hoje, que o governo da Arábia Saudita planeja fazer uma oferta estratosférica para contar com o atacante Vini Júnior. Os árabes desejam oferecer 1 bilhão de euros para o brasileiro em contrato de 5 anos para ele atuar no Al Ahly, um dos principais clubes do país. Além disso, o Vini Júnior será embaixador da Copa do Mundo 2034, que vai ser no país. Na nossa moeda, cerca de 6 bilhões de reais por meia década para o jogador. Você aceitaria, Cabelão? Merreca. Eu não aceitaria essa merreca, não. Você aceitaria, Gabi, essa merreca aí? Eu também não, até porque chega uma hora, Cabela, que muito dinheiro é muito dinheiro. É muito zero ali, rapaz. 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, é a mesma coisa. O Vini Júnior já é rico, já ganha muito dinheiro, fica na Europa, que é o principal futebol. Pois é novo ainda, espera mais um pouquinho, né? Espera mais um bocadinho pra ir pra lá. Mas é muito zero pra conta aí, meu Deus do céu. Minha conta não cabe tudo isso de zero, não. Cabela. Oi, Dri. Você me perguntava sobre o banco de reservas do Guarani, se o Alan Al dava sinais de mexer. Os reservas do Guarani, todos em processo de aquecimento, de pé, aqui perto do gol do goleiro do Vila Nova. Mas ninguém em aquecimento intenso, dando pinta de que vai entrar logo, não. Pois é, não tem essa movimentação não, o Alan tá feliz com o time em campo do jeito que tá. Luan Dias faz o domínio, tenta a fita, vem João Lucas pra cima dele na roubada de bola, bola esticada, Salustiano recupera, toca na bola, de volta pro Luan Dias, vem com ela, abriu lá pela direita, João Vitor, encarou a marcação do Elias, foi na linha de fundo, preparou a batida, carregou por lá, preparou, cruzamento! Acaba saindo a bola. Ela veio no contrapé do Denis Júnior, quase que ela entra, o goleiro faz a defesa, bota para escanteio, minha cara, Adriano Almeida. Bela jogada individual do João Vitor agora, ele foi cortando, tentando sair da marcação do Elias. Na hora que ele chutou cruzado, a bola resvalou no Elias, enganou demais o Denis Júnior, que ainda conseguiu voltar aqui pertinho da trave esquerda dele para colocar essa bola em escanteio. Luan Dias na bola, Ayrton também e a torcida vem junto. Todo mundo no meio da área, escanteio, é para o Bugrão, vem bola para a área, tá todo mundo lá no meio, preparou o cruzamento, levantamento, vem na marca do pênalti, desvio de cabeça para fora do gol!
Guarani. Deu uma testada na bola o Douglas Bacelar, ele de novo pra botar pra fora, Adriano Almeida. O primeiro gol do Guarani já saiu assim, né? Com a cabeça do Douglas Bacelar. Agora ele cabeceou pro chão, mas a bola pingou muito antes de ir pro gol. E aí a hora que ela tava na direção do gol, subiu demais, tiro de meta já cobrado, o Bugre vai vencendo 2-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Briga pela bola a equipe do Guarani, o Ayrton tenta fazer a roubada, a bola espirrada, sobra com o Cristiano, já dá um tapa nela pro Ralf, lá pela esquerda. Sai jogando a equipe do Vila, vem pro campo de ataque mais uma vez, trabalhando a bola o Elias, domina, bola perna direita, ele joga mais atrás, vai trabalhando a chegada no campo de ataque, Igor Henrique, rola de volta com o Ralf busca ali pelo meio, o toque é com o João Lucas, ele vem dominando a bola, vem botando o campo de ataque, lançamento foi feito, chega Pacheco! Ele deu uma pachecada na bola, jogou para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova no sistema defensivo. Já passamos de 25 minutos deste segundo tempo. 0-0. Mas vai se segurando bem a equipe do Guarani, né, Gabi? Mesmo você vendo que o Vila está tentando apertar, não mexendo o Alan Al, esses 11 que estão em campo estão se segurando. Estão se segurando, não está correndo risco. Agora eu até entendo, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de volume do Guarani para matar essa partida no 3-0. Pode ser até no contra-ataque, mas contra-ataque ele ainda não saiu. Então vai ficando um jogo perigoso, porque a tendência é o Vila Nova intensificar as ações daqui para frente. Aperta a marcação, a roubada, o Luan Dias fica com ela, devolve ali com o Anderson Leite, dá um tapa na bola, faz a abertura com o João Vitor, devolve do Luan Dias, domina na coxa, rola a bola do lado ali com o Pacheco encontra o Caio Dantas, domina na coxa, levanta a cabeça, tenta fazer a abertura, foi empurrado, pede falta, o árbitro que não foi nada, foi na cara do árbitro ali. Foi nada não, segue o jogo, trabalha o Everton, perde a bola, Matheus Bueno na recuperação, fez o passe errado, sobrou com o Cristiano, fez a tabela com o Everton, vem Jefferson pra cima dele, Cristiano, mais uma vez na bola espirrada, joga pela direita, Alex Silva, recebe para fazer o domínio, deu um tapa na bola, se estica, Matheus Bueno, bota a bola pra fora, é manual que favorece a equipe do Vila Nova. Ali pela direita, no campo de ataque, Alex Silva tem pressa, é de carequinha para carequinha, Alex Silva para o Cristiano, rola a bola com o Everton, tenta o toque, chega por baixo a marcação do Luan Dias, dá um tapa na bola, o Caio Dantas tentou de primeira pro Ayrton, o zagueirão estava ligado, faz a roubada de bola, mantém o Vila Nova no campo de ataque, Igor Henrique, lá pelo lado esquerdo, já fazendo domínio, chama para dançar o Anderson Leite, aí carregando a bola, vai buscando espaço, deixa do lado, Cristiano domina, vem pra cima, o Guarani todo encolhido, só esperando, só olhando o Vila tocar a bola, 27 minutos e meio, Cristiano inverte a jogada pro Alex Silva, faz o domínio, coloca no gramado, tenta lançamento nas mãos do Vladimir. Faz a defesa, bota a ordem na casa bugrina, com tranquilidade, praticamente uma bola recuada em Adriano Almeida. E o Vladimir valoriza o lance, o Guarani agora com dificuldades para sair. Bola tocou no braço ali do Igor Henrique. Bola tocou no braço do Igor Henrique. O braço estava escancarado ali. Agora toma cartão. Ih, rapaz, olha lá que encarada que o Igor Henrique deu no árbitro. Que é isso? Todo mundo reclama com o auxiliar. Foi escandaloso o toque da mão do Igor Henrique, com o braço aberto, escancarado, Gabi. Não vou nem chamar a Adriana, porque ela tá do outro lado, não sei. Mas foi tão escancarado que acho que até a Adriana viu lá daquele outro lado lá. Tanto que nem os jogadores do Vila Nova entenderam. O Alex Silva quer cobrar lateral, sendo que o juiz deu falta. Então, assim, completamente perdido o árbitro da partida. Ele deu arremesso manual, não deu a falta, não. Ele deu manual e o VAR tá falando alguma coisa pra ele ali. Tá tendo alguma análise no VAR. O lateral foi dado por equipe do Vila Nova. O Igor Henrique, na verdade, ele foi reclamar com o árbitro como se o árbitro tivesse dado a falta. E na reclamação ele tomou amarelo, mas o árbitro deu só arremesso manual. E agora tá dando para a equipe do Guarani. Perdidinho. Até o VAR nessa aí, eu vou falar pra você, viu? O Traz deve ter falado, ó, tá feio essa, muda a marcação. Agora vai mexer o Guarani, hein? Vai sim, Cabela. Tá saindo 99, Caio Dantas, que perdeu um pênalti hoje, mas sai de campo muito aplaudido pela torcida. E no lugar dele entra o camisa 7, Lucas Paraíso. Pois é. Quando a fase vai mudando, quando o time tá ganhando, muda tudo. Muda a fase, muda o grito da torcida, muda o torcedor.
elogia o jogador, isso é muito bom pro time que tá em campo, né? Recebe essa energia positiva, né, Gabi? E bela atitude da torcida do Guarani, porque para mim Caio Dantas foi o pior do jogo, errou tudo que tentou, inclusive o pênalti, não conseguiu finalização, toque equivocado. Então é um jogador que tem muito crédito, a torcida sabe disso, é um jogador que ajudou muito quando o Guarani, quando os atletas não ajudavam, então merecimento gritar o nome de um jogador quando ele não vai bem. Vem para o campo de ataque mais uma vez trabalhando a equipe do Vila. O Luan Dias comete falta. Toma cartão amarelo, Luan Dias ali. Amarelinho para o Luan Dias, o Vila vem pro ataque, trabalhando. Lá pela esquerda, bola enfiada, frente da grande área. Chegou por ali o Henrique Almeida. Bola esticada lá na linha de fundo, foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 minutos e meio de bola rolando. 30 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Vamos partindo para a reta final da partida aqui no Brinco de Ouro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Vila Nova. Nada para a equipe do Vila Nova, Fábio Scheibe. Central da Bola. Brasileiros nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Amanhã tem Bragantino e Corinthians às 9h30 da noite lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na quarta é a vez do Fortaleza, Rosário Central e Fortaleza. Na quinta tem Atlético Paranaense e Belgrano. E na quinta-feira também tem o jogão Boca Juniors e Cruzeiro na Bomboneira. Cabela. Oi, Dri. O cartão amarelo do Luan Dias tira o jogador do próximo jogo. O Luan estava pendurado, não enfrenta a Chapecoense no próximo sábado fora de casa. E o Alan Al já havia perdido o zagueiro, Matheus Salustiano, que também vai estar suspenso. E o Luan, que não tem jogador semelhante na posição, pelo menos na minha opinião, dentro do elenco do Guarani. Eu não sei, mas eu tô até imaginando algo do tipo. Apesar que o jogo contra a Chapecoense é vencível lá. É jogo vencível lá. Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe, manda! Tem gol, sim, tem gol na rodada na Série B, lá na Serrinha. O Ceará estava vencendo por 1-0 o gol de Ailon, mas agora tem o empate do Goiás, 1-1. Sabe quem marcou o gol, Cabela? Quem? O goleiro Tadeu. Tadeu de pênalti faz para o Goiás. Agora Goiás 1, Ceará também 1. Tadeu pega bem embaixo das traves, marcando o gol também. Fuma de artilheiro agora, hein? Falta cobrada pela equipe do Guarani, sobe a zaga do Vila para fazer o corte. A bola volta pelo meio, dá um bicão na bola. O Luan Dias joga para fora do campo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Vila Nova no campo defensivo. 32 minutos e meio. Vai lá, Adri. Público e renda no Brinco de Ouro nesta fria noite de segunda-feira. Público total, 2.477 para uma renda de R$ 21.110. Olha o Vila, vem pro ataque, chega por baixo, o Pacheco faz a roubada de bola, bota no campo de ataque, lá pro Paraíso, lançamento feito, goleiro saiu dele, Júnior de cabeça, para fazer o corte, ele joga com o Ralf para sair jogando lá pelo lado esquerdo, hein? Faz o domínio lá o Ralf, toca na bola, vem ali pelo meio o João Lucas, fala Gabi, o Paraíso está em campo. Você citava o Guarani sem Luan Dias, provavelmente vai explorar o contra-ataque e a velocidade fora de casa, era isso? Pode ser, não, eu estava imaginando o Guarani não perdendo os jogadores principais em casa. Também é uma possibilidade, mas vai ter que quebrar a cabeça para esse duelo importantíssimo contra a Chape. Toca a bola mais uma vez, vem Vila Nova, bola enfiada ali pelo meio, Anderson Leite, toca na bola aqui pro Ayrton, tá livre de marcação, o Ayrton já bota velocidade na cena, faz o break, tem marcação em cima dele, ele inverte a jogada é lá pelo outro lado, o Ralf tava ligadão no lance para fazer o corte com o Cristiano, toca na bola com o João Lucas, faz a abertura com o Everton, vem pelo círculo central do gramado, aperta a canhota, inverte o jogo, lá do outro lado com o Alisson, domina, coloca no gramado, encosta a marcação do João Vitor, de 3 dedos, tenta o lançamento, no meio da área, tava lá para fazer o corte o Salustiano, quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Matheus Bueno, briga pela bola, sobra mais uma vez com o Paraíso, lá na direita, tem marcação em cima dele, bola vai para fora ali no toque do Igor Henrique, o arremesso é para o Guarani, fala Gabi. Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Tem a volta do Gabriel Bispo, permanece Anderson Leite, aí o Matheus Bueno, esse terceiro homem de meio campo, pode ser o meia da equipe e aí ele mantém os 3 atacantes. Vem mais uma vez o Vila Nova, lá do lado esquerdo trabalhando a bola que vem pro ataque, vem com o Alisson, tem marcação do Anderson Leite para cima dele, o Anderson faz a roubada, toca do lado, tabelinha com o Pacheco, o Anderson Leite rola a bola, Luan Dias recebe ali pela meia direita, dentro do campo defensivo, tenta enfiada de bola, era pro Paraíso.
Quinteiro estava lá para fazer o quarto, joga com o Ralf, que recua no Denis Júnior. 34, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 35 deste segundo tempo. É reta final de jogo. Tá 2-0, o Bugrão tem que se segurar aí. Chega Alex Silva de cabeça, escora com o Igor Henrique para fazer o domínio. Briga pela bola, Matheus Bueno. O Igor Henrique tenta o toque. Fica pedido a falta, o árbitro anota. É falta para a equipe do Vila Nova quando vai mexer. 2 vezes as 2 últimas mexidas da equipe do Vila. Adriana Almeida. Tá saindo 5, Cristiano. Para a entrada do camisa 7, Emerson Urso. O outro que também sai, Igor Henrique, com a camisa 27. Para a entrada do 15, João Vitor. Muito bem. Aí João Vitor, as 2 últimas mexidas do técnico Luizinho. Deixando o campo Igor Henrique e Cristiano. Vai mexendo ali no meio campo. A equipe do Vila Nova. Daqui a pouco o Gabi fala, porque tá mexendo ali no meio campo. E mexendo no lugar que estava funcionando, pelo menos, na minha opinião, era melhor departamento, melhor compartimento do Vila. Vem bola para o ataque, lançamento feito, tá vivo no meio da área. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela volta com o Everton. Lá pelo lado esquerdo para fazer o domínio, recua no Ralf. Domina a bola pelo círculo centro do gramado, já faz a abertura com o João Vitor aqui pela direita. Despacha para o campo de ataque, ligação lá na ponta canhota pro Elias. Quem vem é Douglas Bacelar, rasga, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. O Paraíso vai brigar pela bola, toca nela para sair correndo atrás. Tava lá o Everton. Gabi. Para mim, Cristiano. O Igor Henrique nem tanto, mas o Cristiano, para mim, é o homem do meio campo da equipe do Vila. Mas ele abre a equipe, porque são minutos finais, ele não quer mais esse primeiro volante que tem essa função de desarmar, ele quer propor mais o jogo, então ele vai pro tudo ou nada nesse final de jogo. O Igor Henrique cansou também, então ele modificou o meio campo inteiro do Vila Nova. Todo mundo que começou, não tem mais ninguém em campo. 36 minutos e 40. Tenta sair jogando o João Vitor aqui pela direita para a equipe do Vila Nova. Tenta o lançamento. Bola enfiada atrás da zaga do Guarani. Sobra de bola com o Henrique Almeida, tentando o lançamento. Chega o Salustiano, joga para fora. Torcida gosta, aplaude. Bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Vila. Tem pressa na cobrança. Everton recebe no peito, coloca no gramado. Rola a bola ali pela intermediária do campo de ataque. O Quinteiro. Zagueirão da equipe do Vila, com o Ralf lá pela esquerda, bota no campo de ataque, lá do outro lado quem chega é o Elias, rola a bola ali curtinha, quem chega para fazer o domínio ali é o Everton, dominou, gingou de um lado, de outro, escapou da marcação, preparou o cruzamento, prefere o passe com o Elias, ajeita a bola na perna direita, rola com o Alisson, bola enfiada na linha de fundo, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 37 minutos e meio. Segundo tempo, reta final. Torcedor começa a cantar. Tá confiante o torcedor. Tem segundo tempo. Guarani fez metade final do primeiro tempo. Uma grande. A segunda metade do primeiro tempo. Foi um grande jogo do Guarani, né, Gabi? Que é merecedor por esse resultado agora. Exatamente. A partir dos 30 minutos, até antes tinha volume de jogo, mas não teve tanta competência assim. A partir dos 30 minutos, quando ele imprime um ritmo um pouquinho maior, ele consegue, através da falta, o primeiro gol, sai o pênalti, caiu o Dantas perde, a equipe não se abate, faz o segundo gol, então com merecimento, porque o Vila Nova é uma equipe muito lenta e criou muito pouco na partida até aqui. Lucas Paraíso. Recebe falta, não, bola foi para falta, dando arremesso manual para a equipe do Vila. Sai jogando a equipe do Vila Nova no sistema defensivo com Ralf. Quinteiro recebe na meia luta da grande área. Já dá um tapa para o Alex Silva pela direita para fazer o domínio. Tem marcação do Ayrton para cima, rola a bola do lado. Curtinho ali com o Emerson Urso para fazer o domínio. Marcação em costa. Quem vem para cima ali é o Luan Dias. O Urso gira de um lado, escapa do outro, recua para começar de novo lá com o João Vitor. Encontra o Quinteiro ali no meio. João Vitor vem trabalhando a saída de bola da equipe do Vila. 2-0, o Guarani está ganhando. Recebe João Vitor, ginga de um lado de outro, encontra o Ralf aberto lá pela direita. Já bota no campo de ataque pro Elias. Fez o domínio, marcação encostou do Pacheco para cima dele. Gingou de um lado do outro, o Pachecão foi lá para fazer o corte. Lucas Paraíso deixou a bola passar, não pode deixar passar. Aí faz o corte o Vila, bota no ataque, o Alisson em velocidade, vem pro campo de ataque lá pela esquerda, pintou batida. Vladimir! Defesaça do goleiro do Guarani, bota pra fora e escanteio, Adriano Almeida. Numa das poucas oportunidades que o Alisson teve no jogo, né? E ele conseguiu dessa vez com força, com velocidade,
Chute cruzado, Vladimir foi bem na bola, evita o gol. Escanteio para o Vila Nova. Todo mundo lá no meio da área. É o quarto escanteio, é o oitavo no jogo, 4 para cada lado. Vai para a cobrança o Alisson mesmo na batida, vem bola fechada, sobe de cabeça o Anderson Leite. Tira o perigo da grande área, bola subiu, desceu. O Elias briga pela bola, o Paraíso também por ali. Quem chega é o Urso, toca na bola, a bola vai saindo. É para a equipe do Guarani em tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Tá caído o jogador do Guarani ali na meia-lua da grande área, tem jogador caído. Tô tentando descobrir quem é o jogador caído ali. Parece que é o Luan Dias está ali no meio campo. É o João Vitor. João Vitor está se levantando ali. 19 da equipe do Guarani. O Salustiano está fazendo sinal de substituição ali para o João Vitor. Não foi muito bem o João Vitor hoje, né? Correu bastante. Mas não foi legal, não. Não foi legal. Produção ofensiva praticamente zero. Mas foi aquele jogador tático, sabe? Que ajudou na marcação, correu uma barbaridade, tentou ajudar, mas finalizou muito pouco. Vem, Lucas Paraíso tenta a finta. Tava ali o Ayrton do lado, ele perde o kick da bola. O Alex Silva na roubada, fica com ela. Vem a marcação do Matheus Bueno para fazer a roubada. Toque de bola na equipe do Guarani, vai trocando passe ali pela intermediária. Devolve a bola com o Matheus Bueno. Faz a abertura com o Ayrton. Aqui pela esquerda, ele olhou do lado, saiu do outro, brecou, girou, foi puxado pela camisa. Vai tomar cartãozinho ali o João Lucas, camisa número 20, Adriano Almeida. E como que reclama depois de um lance desse, né, Cabela? Pois é. Puxou descaradamente a camisa do jogador do Guarani, que agora ainda dá uma valorizada no momento em que o Guarani vai fazer mais uma alteração. É o Heitor quem tá na beira ali do gramado. Vamos ver quem é o 19. João Vitor, é o próprio João Vitor que estava sentindo lá no sistema defensivo anteriormente. Agora, com muita calma, vai sair para a entrada do 2, Heitor. Pois é. O João Lucas, ele olhou para o árbitro e falou assim: professor, a camisa dele enroscou no meu dedo. E quando ele fala assim, mas é a primeira que eu fiz, mas é a primeira que é suficiente para cartão, né? Então mereceu, puxou descaradamente camisa 20 do Vila. Toca a bola, equipe do Bugre, aqui pelo lado esquerdo, Jefferson com ela. De cavadinha lançou ali pro Matheus Bueno, de cabeça toca ali pela esquerda para a chegada do Ayrton. Tem corte feito. O Alex Silva briga pela bola também, vem por baixo ali o João Vitor da equipe do Vila. Toca no Urso, fez o passe do lado com o Everton, devolve do Emerson. Urso briga pela bola, ele vem pro campo de ataque. Foi ali, meio que cambaleante, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 42 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Brinco de ouro da Princesa da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 para o Mugrão. Vila Nova. 0 para a equipe do Vila Nova, Fábio Scheibe. Central da bola. Libertadores da América, amanhã tem Grêmio e Fluminense às 7 da noite no Couto Pereira. Amanhã também às 9h30 tem São Lourenço e Atlético Mineiro. Na quarta-feira tem um duelo esperado entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, no Engenhão. O tricolor entra em campo, São Paulo, apenas na quinta-feira para encarar o Nacional em Montevidéu. Futebol Globo CBN. Vai trabalhando mais uma vez a bola ali o Matheus Bueno na proteção, fica com ela, domina de calcanhar, toca pro Jefferson, tenta a finta, vai programado, pede falta, sobra de bola com o Ayrton, rola do lado, Luan Dias vem com ela, faz a finta, escapa da marcação, faz a proteção, o toque é feito, vem bola pra cima dele, fica reclamando de uma falta. Eu até achei que foi falta ali, viu? Mas o árbitro andou seguir o jogo, só arremesso manual pro Vila. Vai trabalhando o campo de ataque, 43 minutos. Emerson Urso, toca do João Lucas, ajeita a bola, aperta a canhota, faz o passe lá do outro lado pro Everton. Recebe, já faz domínio, já faz rapidamente o passe para Elias. De primeira, pro Alisson, lá na linha de fundo. Bacelar vai acompanhando. Alisson cai no gramado, pede falta, bola espirrada, sobra do lado. Vai trabalhando mais uma vez o Elias. Se fecha toda a zaga do Guarani. João Lucas tocou, devolveu. João Vitor com ela, de frente para a grande área. Preparou o chute, prefere o toque. Vem por baixo, Heitor estava lá para fazer a roubada. Sobra de bola com o João Vitor, bola recuada com o Quinteiro. 43-40. Bola vai chegando no campo de ataque mais uma vez. A equipe do Vila, bola enfiada mais atrás ali com o Everton. Chamou para dançar o Heitor, toca na bola. Vem Pacheco por baixo para fazer o corte. Mais uma vez a bola sobra com o Elias que recua no Ralf. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
Alisson recebeu, tocou na entrada da grande área, chega por baixo para fazer o corte do Salustiano. A bola sobra com o João Lucas, aperta a equipe do Vila. Salustiano estava lá para fazer o corte. Bola sobra com o Ayrton, faz a finta, vem pelo meio. O Urso vai acompanhando, ele vai botando velocidade, vai encarando, tem Quinteiro na frente dele. Ele vai para a finta, faz a abertura por Luan Dias lá na direita. Luan Dias escapuliu um pouquinho a bola, correu para ficar com ela. Breca, pisa, respira, olha do lado. Não tem ninguém ali para fazer o passe. Ele vai chegando agora, dá um tapa na bola pro Heitor. Chegou na linha de fundo, escapou bem na marcação. Invadiu a grande área, o toque é feito, a bola espirrada, vai sobrando, Jefferson com ela, bico da pequena área, tocou mais atrás, Anderson Leite, de frente pro gol, a batida rasteira na trave! Guarani! Matheus Bueno, ela toca na trave e vai pra fora do gol, Adriano Almeida! Que bonito lance esse trabalhado pelo Guarani, né? De pé em pé, consciente, até chegar do Matheus Bueno, que chutou muito consciente, essa bola caprichosa, né? Não entrou porque não quis. No momento em que o Guarani mexe, saem o 30, Ayrton, e também o 10, Luan Dias, os dois que deram esse pique final para esse contra-ataque. E entram o 77, Marlon Maranhão, e também o camisa 21, Lucas Araújo. Muito bem. Maranhão está em campo e o 21, o Lucas Araújo. Acho que não vai fazer falta, mas o Jefferson poderia ter finalizado, né? Dentro da área, livre de marcação, hesitou, faltou confiança, acabou tocando para o Matheus Bueno. Mais 5. Opa, vamos a 50 minutos deste segundo tempo. Agora, Adri, só confirma. Ayrton foi embora, é isso? Ayrton foi o que foi embora? Sim. E o outro? O outro que foi embora foi o Luan Dias. Saiu para ser aplaudido o Ayrton, né? É. Melhor em campo, fez gol, deu assistência, puxou o último contra-ataque aqui, então, para coroar a bela atuação. Agora o Heitor faz a pressão lá para cima do João Vitor, da equipe do Vila Nova. Ganha um escanteio para a equipe do Bugre lá pelo lado direito, Adriano Almeida. Escanteio providencial, né, Cabela? Faltando aí 4, quase 3 minutinhos. O Guarani ganha esse escanteio, vai dando uma enrolada. Talvez nem coloque essa bola na grande área, hein? Todo mundo lá no meio, nem todo mundo tá lá no meio da área. O Guarani tá todo recuado, só tem lá no meio o Paraíso e o Anderson Leite. Escanteio cobrado curtinho, sobra de bola lá pela direita. Matheus Bueno faz a proteção, tem marcação em cima dele, devolve lá pela direita. Mais uma vez com o Heitor, preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, desvio de cabeça pra fora do gol! Guarani! Lucas Paraíso. Depois do jogo, Lucas, você conversa com o Bacelar, que ele te ensina como que faz o cabeceio. Porque essa ele tava sozinho, jogou pra fora, Gabi. Também acho que não vai fazer falta, mas podia ter feito o gol, porque tava livrinho, sozinho e cabeceou. Tava sozinho, Adriano Almeida, ele errou. Cabela, olha, Lucas Paraíso esperava muito mais desse jogador com a camisa do Guarani, veio cheio de expectativa, mas que segundo tempo ali, viu? Bola vem pro campo de ataque, a equipe do Vila. Chega por baixo, Salustiano faz o corte, ela sobra com o Matheus Bueno. Breca, pisa, respira, encontra o Pacheco, que passa lotado lá pelo lado direito. Opa, escorregou, conseguiu ficar em pé, domina a bola, toca do lado, vem bola mais uma vez com o Matheus Bueno ali pelo meio, vai tocando, o Heitor recebe, toquinho de primeiro, de um lado, de outro, torcedor gosta, bota a bola na frente, a equipe do Bugre. Vem pro campo de ataque, pintou o lançamento pra área, chegou por baixo para fazer o corte, o Alex Silva. Levou a avenida do João Lucas no peito dele para fazer o domínio, 47-50. O Alan Alva é loucura na beirada do campo. O Guarani vai se fechando, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Vila. Vai quebrando o tabu a equipe do Guarani. No início, quem sabe, o início de uma recuperação para o Guarani escapar dessa situação incômoda na zona de rebaixamento. O Guarani que não... André, quanto tempo que o Guarani não ganha do Vila, André? 11 anos. 11 anos, vai quebrando um tabu de 11 anos. Guarani. Num momento muito importante para o Guarani essa vitória. Muito importante, 48-20. Toca a bola na equipe do Vila. Ralf domina. João Lucas recebe ali pelo meio. Faz a abertura lá do outro lado pela esquerda para o Alisson. Quem chega? Pacheco para dar uma pachecada na bola. Jogou fora do campo. Arremesso manual para a equipe do Vila. 48-40. Vai terminar o jogo aqui no Brinco. O Guarani conquista mais uma vitória, segunda consecutiva, jogando dentro de casa.
Bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Vladimir, que só acompanha a série. Bola, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Segunda vitória consecutiva dos 2 últimos jogos, vai somando 6 pontos. Isso é importante para o Guarani, Gabi, é importante para o Guarani. Ajuda no psicológico, na moral, é a segunda vitória consecutiva jogando em casa, melhor do que um adversário que briga pelo G4. É isso que o Guarani precisa se apegar. É o que eu falei antes, não é difícil. Fazer o simples, uma falta bem cobrada, uma finalização. O Guarani deu um passo hoje muito importante para se apegar no início do segundo turno. 49 minutos e meio. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Próximo confronto do Guarani é contra a Chapecoense. É jogo vencível, hein? É fora de casa, mas é jogo vencível para o Guarani. Mas vou falar, ó, na situação, um pontinho já é ótimo para o Guarani lá em Chapecó. Trabalha mais uma vez a equipe do Vila, que vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Elias. Vai terminar o jogo, 49 minutos e 40. Vai terminar a partida aqui no Brinco de Ouro. Vem ali pelo meio, sobra de bola, Lucas Paraíso na roubada, faz a tabela, recebe de volta, adianta demais, vem Ralf, rasga, dá um bico da bola, joga para fora do campo. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro, deu bugrão. Guarani. 2 pro Guarani. Vila Nova. Nada para a equipe do Vila Nova. Lá no gramado, os jogadores ainda conversam muito ali pelo centro do gramado. Adriano Almeida está lá esperando a saída dos atletas e acho que vai demorar um pouquinho, né, Adri? É, porque eles fazem muita festa ainda no gramado. Só quem passou por aqui, Alan Al, olhou para a Vitalícia, punhos cerrados, comemorando muito essa vitória. A primeira dele no comando do Guarani, mas os jogadores ainda com mais alguns instantes na celebração entre eles e com o torcedor, Cabela. Pois é, o Vila Nova já vai deixando rapidamente o gramado, tá indo pro vestiário. Vila Nova que perde e o Guarani quebra esse tabu de 11 anos sem vitória sobre o Vila Nova. A gente falava antes do jogo, Gabi, que o Vila Nova era aquela pedra no sapato do Guarani, já não era de hoje. E agora o Guarani, num momento importante, consegue vencer. E era mesmo essa pedra no sapato, tanto no Brinco de Ouro, quanto fora de casa, no Serra Dourada, no Oba, no estádio que fosse, era muito complicado. E hoje o Guarani vence. Então é uma vitória para ser comemorada, para ser celebrada, diante de um adversário perto do G4. O Guarani, se não tinha a posse de bola defensivamente, foi muito bem. Uma equipe equilibrada, não sofreu pressão em nenhum momento da equipe do Vila Nova, apenas uma intervenção importante do Vladimir, no resto, sistema defensivo deu conta do recado. É isso, com a união do elenco, a imagem que nós estamos vendo agora, todos os atletas no meio do gramado, aplaudindo os torcedores que cobraram, mas que também ajudaram e celebraram a conquistar a terceira vitória na competição e a terceira no estádio Brinco de Ouro. Então isso aqui precisa virar um caldeirão, a torcida precisa ajudar, precisa colaborar, precisa vir em maior número para ajudar a sair dessa situação passo a passo. Nós temos mais alguns minutinhos, mais 3 minutinhos aqui. Os jogadores estão deixando o gramado. Adriano Almeida, fique à vontade aí, Adri. Vou tentar ouvir a palavra de pelo menos um dos atletas aqui, o Matheus Salustiano, né, que é o capitão de... Matheus, por favor. A importância dessa vitória, segunda seguida fora de casa e jogando bem hoje, né? Segunda seguida dentro de casa. Feliz pela vitória, entrega, né? Já merecia ter ganhado o jogo do Ceará. Hoje a gente provou que o nosso time está em constante evolução e a gente vai continuar jogando bem, buscando o que a gente precisa ganhar. Quanto mais a gente ganhar, mais rápido a gente vai sair dessa situação e o torcedor pode acreditar, pode vir apoiar que a gente vai lutar até o fim. Tá aí o Matheus Salustiano, capitão, até corrigiu a repórter aqui, viu, Cabela? Pois é, os jogadores estão deixando o gramado, você fica à vontade, Adri. De novo, o Matheus aqui falando. O nosso fator casa vai ser muito importante. A gente espera que o nosso torcedor compareça mais vezes aí. Quero ver esse estádio lotado, eles nos apoiando, que eles são o nosso 12º jogador. Deixa eu ouvir uma palavrinha aqui do Jefferson, que tá passando por aqui também. Acho que com fé em Deus a gente vai sair da situação. Legal. O Jefferson falou aqui sobre sair dessa situação. O Pegorari voltando, tá por aqui também. Tem o tempo, Cabela? Tem mais um minutinho, vai lá. Pegorari. Eu já vou desse jeito meu, já sai do jogo rouco, nem que se for no banco, né, velho? Eu nunca passei por isso, cara, de ter uma lesão tão grave como eu tive. De primeira mão, passo pra vocês aqui, passei por 2 cirurgias, não foi uma, porque eu peguei uma infecção muito forte na perna, por isso que eu tive o retorno tão adiado. Então, hoje vim, poder estar junto, começar a sentir essa adrenalina, essa sensação de novo é muito importante. Tá aí o Pegorari, goleiro, comemorando, né? E
Informação em primeira mão aqui, 2 cirurgias pro Pegorari, hein, Cabela? Pois é. Adriana Almeida já emenda o seu destaque final, Adri. Meu destaque final fica por conta das comemorações festivas do Guarani, segunda vitória consecutiva em casa. O Bugre segue na lanterna, mas com muita expectativa. Volta a campo no próximo sábado, 15h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Cabela. Parabéns pelo trabalho, Adriana. Até a próxima. Forte abraço a todos. Meu caro Fábio Scheibe, seu destaque final aí no estúdio da CBN Campinas, Fábio. O destaque com essa vitória, o Guarani chegando à 3ª vitória na competição, chega aos 14 pontos ganhos, se mantém na lanterna da competição, mas dá uma respirada. Agora há 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Botafogo de Ribeirão. Um grande abraço, Cabela, valeu! Um grande abraço pra você também, Fábio Scheibe, aquela pincelada final, meu caro Gabi Castro. É óbvio que a situação ainda é muito difícil, é muito complicada, tá na lanterna da competição, mas muda a moral, muda o astral. Uma vitória como essa, construída da maneira como foi, com a intensidade do final do primeiro tempo, marcando 2 gols, perdendo o pênalti, perdendo um festival de gols no segundo tempo, é um Guarani que parece que está entrando no campeonato, entrando na Série B, e vai dar muito trabalho aqui no estádio Brinco de Ouro, Cabela. Grande abraço pra você, Gabi. Grande abraço, até a próxima. Aqui deu Bugrão, hein? 2-0 pra cima do Vila Nova. Obrigado a todos, uma excelente noite de segunda-feira, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento